Foi mal, eu entrei e aí eu caí, porque o meu computador só fechou absolutamente tudo. E agora eu estou de volta. Ok, então 7h35. A partir de agora a gente começa a seguir a regra da pipoca. Vamos esperar parar de entrar pessoas e aí a gente começa nossa conversa. Então, quem tiver alguém para chamar. Pessoal, Diga. tô estreando aqui, debutando, então não sei como funciona. Posso tirar uma dúvida técnica com vocês aqui sobre o Meet? Claro, com certeza. Obrigada, Beth. Eu vi que a chamada fica aberta, qualquer pessoa pode entrar sem que vocês autorizem, né? Alguém sabe Isso, me isso. ensinar a fazer isso, gente? Eu queria muito fazer isso em algumas aulas que eu dou, eu tenho que ficar aceitando as pessoas. Eu acho que tem quando você colocar nas configurações da chamada, só que o que que acontece? Quando você coloca nas opções da chamada para deixar a chamada aberta, só vai se aplicar a chamada que você está colocando naquele momento. Então, Sério? geralmente, por que que com essa chamada isso fica assim para sempre? Porque essa chamada aqui é uma chamada permanente, porque ela foi feita com o Meets Premium. Então, se você tiver a assinatura do Meets, além de poder gravar a chamada, você também pode deixar o mesmo link ser um link permanente. Então, por esse link ser permanente, quando muda a configuração uma vez, você muda a configuração para sempre. Ai, maravilha, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma Mas, olhada. O meu é pago também, mas eu não achei uma configuração para isso. então, a configuração dessa parte, eu acho que tá. Você dá uma olhada, porque eu não sou a dona dessa chamada. Quem é Uhum. dono da chamada é Mas é depois o eu procuro de. CMHD. É porque eu Mas, não. mas tem como fazer assim, é só mudar nas configurações naquele link e aí fazer o link permanente. Ai, maravilha. Obrigada. Então, eu vou botar a apresentação para a gente poder começar. Então é isso. Começaremos. Eu coloquei mais umas coisinhas porque eu percebi que eu tinha esquecido uma coisa muito óbvia. Então eu sigo a necessidade de fazer alterações no último momento. Mas eu coloquei um pouco mais de coisas na apresentação.
e vou tentar fazer a apresentação não ser tão longa assim. Bom, inicialmente eu ia falar majoritariamente sobre transtorno bipolar e estabilizadores do humor, mas eu decidi abranger um pouquinho mais, porque eu acho que a parte farmacológica relacionada especificamente a transtornos do humor, ela não tem tanta coisa para ser descrita em muitas minúcias, porque honestamente importa muito pouco para a maior parte de vocês, porque isso realmente é algo que acaba sendo muito específico de escolha medicamentosa, acaba sendo muito específico do tipo de bipolaridade, então tem muitas questões relacionadas à evidência, eu até trago algumas questões sobre combinação de medicações, mas no final das contas eu achei melhor abordar mais a parte de como a psiquiatria vê o diagnóstico e as indicações de estabilizador do humor, e abordar um pouco mais superficialmente, sem falar tanto de receptores, etc., acerca dessas outras coisas, para a gente poder focar no que a psiquiatria especificamente classifica dentro dos transtornos da bipolaridade, né? Então, como a gente classifica os transtornos do humor dentro desses diferentes tipos. Eu até comentei no grupo mais cedo, eu acho que seria muito legal que a gente conseguisse gradativamente ir trazendo mais experiências e mais coisas para as pessoas poderem também conversar acerca. Então, o pessoal até falou mais cedo, falaram, que horas vai ser aula? Eu não quero que isso seja uma aula, eu quero que a gente consiga tratar isso como uma roda de conversa mesmo, para a gente poder conseguir ter pessoas pontuando mais coisas, pessoas trazendo mais questões, que por muitas vezes eu não vou me ligar que são coisas que seria interessante trazer, porque existe realmente essa sobreposição do conhecimento psicológico e psiquiátrico, mas existem coisas que, para mim, são coisas que a gente aprende, por exemplo, na faculdade de medicina, que talvez não sejam tão intuitivas e que eu posso acabar não trazendo realmente por não ser uma coisa que eu ache que vá se gerar alguma dúvida ou que vá ser uma coisa interessante. Então, o que vocês quiserem fazer de participação, de pergunta, de trazer coisas para dentro dessa nossa discussão é sempre muito proveitoso, porque o objetivo é a gente trocar conhecimento como um todo. Então, sigamos e vamos conversar sobre transtornos estabilizadores do humor. Em primeiro lugar, eu achei bom a gente falar do ponto mais central dessa questão, né, que é o transtorno bipolar. Então, a gente não vai abordar muito questão de depressão, etc., ansiedade, apenas como uma forma secundária, mas para explicar qual é esse processo, né, principalmente na diferenciação entre a depressão maior e o diagnóstico da bipolaridade. Então, a gente entende que nos episódios onde a gente tem bipolaridade, a gente tem uma flutuação, e nós temos 4 estágios do humor dentro desse processo que a gente considera nos transtornos que constam com instabilidade do humor. Então, nós temos aqui essa linha de base, né, que é o solzinho, que é a nossa plenitude. Então, nesse meio aqui é a linha onde nós todos devemos estar almejando que nossos pacientes se encontrem e que nós mesmos nos encontremos. E a gente tem as possibilidades de variação para cima e para baixo. Então, nós podemos descer 1 degrau para baixo, e aí nós estamos na distimia. E nós podemos descer 2 degraus para baixo, e nós estamos na depressão. Se nós formos 1 degrau para cima, estamos na hipomania, e 2 degraus para cima, estamos no estado maníaco. Antigamente, né, chamava-se do transtorno bipolar de psicose maníaco-depressiva, mas a gente entende que os estados de mania e depressão, eles não necessariamente eles vão ciclar de forma completa e que pode haver, sim, uma sobreposição. Então, quando você preenche tanto critérios para depressão, para transtorno depressivo maior, quanto critérios para episódio maníaco, e os dois se complementam, eles acontecem ao mesmo tempo, a gente chama isso de episódio misto da doença bipolar. Então, existe um estado misto que pode acontecer muitas vezes e que, por vezes, se torna difícil de diagnosticar. Porque como as pessoas estão muito acostumadas a pensar no transtorno bipolar como uma elevação do humor, estão muitas vezes condicionadas a pensar que essa elevação do humor necessariamente signifique um humor que vai apresentar características de grandiosidade, características positivas acerca de si mesmo, o que não é verdade. Muitos casos dentro da bipolaridade, a pessoa no período de mania ou no período de hipomania pode sim apresentar episódios depressivos e quadros depressivos, e a gente dá esse nome, o nome de episódio misto. Então, um episódio de mania, a gente já fecha um diagnóstico de um transtorno bipolar. Qual? Não sabemos. Pode ser um transtorno causado por substância, pode ser um transtorno bipolar causado por diversas outras coisas, que não seja necessariamente o transtorno afetivo bipolar tipo 1.
ou tipo 2, se for o caso de hipomania. Mas um episódio de mania já fecha um diagnóstico de espectro bipolar. Então a gente entende que as doenças estão no espectro bipolar. Isso se torna importante para a gente poder saber que iremos fazer tratamento com estabilizadores do humor. Então, geralmente, ele se caracteriza, né, por alternâncias entre estado de mania, normalidade e depressão. Então, quando a gente fala o normal, não significa normal por um critério abstrato, o normal como se fosse uma questão social, e sim o normal daquela pessoa. Então, a condição que a gente entende como normal, entre muitas aspas, é o estado pré-mórbido, o estado de base. Então, quando a pessoa tem uma base que é de uma determinada forma, a gente considera que esse é o estado de base dela, o estado normal. Tanto que a gente vai falar um pouquinho depois sobre temperamentos, e temperamentos, eles são realmente a pessoa que é só muito feliz, por exemplo, e não necessariamente hipomaníaca. Ela pode ser só realmente muito feliz, ela pode ser tipo um cantor de axé. Então, não necessariamente o fato da gente ter uma elevação do humor vai significar algo patológico. Da mesma forma que existem pessoas que têm um temperamento que é um pouco mais soturno, um pouco mais depressivo, e não necessariamente isso também vai ser patológico. A gente entende que a patologia vem junto com o sofrimento, e aí a gente vai entrar em toda aquela discussão do normal e patológico, que não é foco aqui, mas que sempre é uma coisa importante de se pensar. Então, a gente sempre tem que pensar no que é a base do paciente com referenciais. Porque se a gente pensar que a pessoa está sempre num estado maníaco pela vida inteira, e por isso que ela é agitada, ou por isso que ela é dessa forma, a gente vai acabar cometendo alguns erros crassos no diagnóstico, que infelizmente eu já vi acontecer muitas vezes. Então vamos falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos. Esse é o critério que o DSM traz. Então, quando a gente fala de episódio maníaco, né, a gente precisa ter esse período que tenha uma duração que seja uma duração diferente só de algo que seja justificado, por exemplo, como um episódio pontual, como uma perturbação discreta do humor, uma coisa que acontece quando você, por exemplo, sofre um trauma, ou passa por algum momento mais delicado, ou então, por vezes, até tem uma explosão, que é muito comum em alguns transtornos, como, por exemplo, a personalidade borderline, é muito comum ter explosividades e ser erroneamente diagnosticado com mania. Então, a gente tem que focar em relação a essa questão do período persistentemente elevado. Então, a gente entende. E isso tem um aumento grande da energia, um aumento grande da atividade dirigida a objetivos e tem uma duração mínima de uma semana. Então, para a gente considerar um episódio maníaco, tem que durar pelo menos uma semana e se fazer presente na maior parte dos dias, a não ser que exista um episódio cujos sintomas psicóticos sejam claros a ponto de indicar uma hospitalização. Então, por muitas vezes, seria... Por que isso está no critério diagnóstico? Né? É importante a gente frisar isso. Isso está no critério diagnóstico para que a gente consiga diagnosticar, por vezes, o transtorno bipolar sem a gente precisar deixar o paciente em sofrimento. Então, muitas vezes, chega um paciente que fez uma virada pela primeira vez, nunca tinha feito uma virada maníaca antes, fez uma virada pela primeira vez, e ele chega no hospital psiquiátrico, você vai ter que medicar e vai internar ele. Então, você não vai considerar necessariamente que se esse episódio durou menos de uma semana, etc., eu vou deixar ele em sofrimento. Não, a gente também tem que ter parcimônia em relação a isso. E quando a hospitalização se faz necessária, a gente já pode fechar o diagnóstico. Então, a gente já consegue fechar esse diagnóstico de episódio maníaco, independente da duração. Então, a gente tem os 7 pontos, né, os 7 critérios que são relacionados a essa perturbação de humor, né, que são autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, e aí é importante, isso não é insônia, é redução da necessidade de sono. Então, se o paciente ele estiver sem conseguir dormir porque ele está muito agitado, mas aí ele fica cansado, ele fica prostrado, ele dorme poucas horas, ele continua e ele fica efetivamente com sono, não preenche esse critério. Tá? Existe uma loquacidade maior do que é habitual, então o paciente fala muito, geralmente isso acaba sendo fruto de um taquipsiquismo, então a pessoa está com a mente muito acelerada e ela acaba falando e ela sempre vai estar querendo falar e sempre vai querendo colocar esse ponto. Então é muito comum que essas pessoas acabem interrompendo muito outras pessoas. Tá? Fuga de ideias ou uma experiência até subjetiva dessa aceleração, então muitas vezes o paciente refere que os pensamentos estão acelerados e mais acelerados do que o normal, e aí essa fuga de ideias, né, é a alteração do pensamento que é caracterizado por você e tendo uma ideia, e aí essa ideia ela vai emendando em outra, não existe necessariamente uma ruptura completa, então não é, por exemplo, a pessoa que está falando, poxa, ontem eu saí, eu fui comer carne, e aí eu vi um pasto, e nesse pasto
pasto tinham várias vacas. É tipo, tem um encadeamento de ideias um pouco mais coeso ainda. Então ele vai falar assim, nossa, eu fui comer carne ontem e eu acho carne muito gostoso. A melhor carne que eu comi já foi no Japão. O Japão é um país excelente. Lá tem muitas questões relacionadas a vários animes. Eu adoro desenho. Eu desenhava quando eu era criança. Então existe um encadeamento entre essas ideias, mas existe esse encadeamento acelerado e existe uma fuga dessas ideias onde você não consegue manter até o final. A distratibilidade, né, que é bastante comum, então a atenção ela é desviada por estímulos externos, um aumento de atividade dirigida, então isso é bastante importante, ou agitação. Qualquer um desses dois pontos, eles acabam preenchendo isso, porque entende-se que isso é uma forma do paciente extravasar aquela energia em excesso. Então ele pode fazer isso de duas formas diferentes, ou aumentando a atividade dirigida a objetivos, o que muitas vezes acaba envolvendo, em episódios maníacos, acaba envolvendo, por exemplo, você tentar resolver várias coisas ao mesmo tempo, tentar fazer muitas coisas no trabalho ao mesmo tempo. Então existe essa atividade dirigida a objetivos, e quando esses objetivos não podem ser o objeto principal da atividade, isso é convertido, entre muitas aspas, em agitação psicomotora. Então existe aquela energia, você não tem para onde direcionar, você começa a fazer estímulos, principalmente físicos. Então, qualquer tipo de atividade sem propósito, andar de um lado para o outro, correr, esse tipo de coisa. E envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências. Então, geralmente, existe uma perda muito grande, né, quando a gente tem um episódio maníaco, da capacidade de perceber consequências em relação às ações. Então, por conta disso, existe muito a chance, né, uma chance muito considerável, de ter potencial para você se envolver em coisas que, geralmente, você não faria normalmente, porque você perde essa inibição. Então, é muito comum ter surto de compras, ter interações sexuais, ou então até pessoal cai em golpe com muita frequência. Existe muito essa questão no episódio maníaco. Então, quando a gente pensa em relação a isso, a gente entende que isso vai gerar necessariamente um prejuízo no funcionamento. Então, isso não é uma coisa que a gente vai considerar, por exemplo, esse episódio maníaco não é uma coisa que a gente vai considerar só uma animação pontual ou só uma ciclagem pontual de uma pessoa estar com mais energia em determinado momento, que pode acontecer em outros transtornos do humor. Para a gente fechar esse diagnóstico como episódio maníaco, isso tem que ter um efeito, né, que seja grave o suficiente a ponto de causar um prejuízo acentuado no funcionamento da pessoa. A gente considera também que o episódio maníaco, quando ele é gerado por uso de substâncias, né, por uso de medicamentos, ele é classificado de uma outra forma. Então é muito comum que pessoas em uso de cocaína, por exemplo, entrem em estados similares a episódios maníacos, mas não são considerados episódios maníacos na doença bipolar. Então existem drogas que induzem esse estado de mania, mas que a gente entende como um outro diagnóstico. Acaba sendo os mesmos critérios, mas aí a gente dá o nome de mania induzida por substâncias. Acaba sendo uma diferença em relação a isso. Tá? Então, a gente pensa muito nesse processo. Então, existe também uma questão relacionada a antidepressivos. Tá? Então, isso é uma questão que a gente também precisa avaliar, que é muito importante. Quando pacientes preenchem critérios para um diagnóstico de episódio maníaco que foi gerado por substâncias, e essa substância foi um antidepressivo, um medicamento antidepressivo, ou então a eletroconvulsoterapia também é um exemplo, mas na maioria dos casos que a gente vai ter contato são antidepressivos tricíclicos ou inibidores da recaptação de serotonina. Se o paciente teve uma virada causada por isso, a gente precisa avaliar o quão intensa foi essa virada em comparação ao que é possível acontecer com medicamentos. Isso realmente é um pouco subjetivo, mas geralmente quando uma pessoa fica muito mais animada por causa do medicamento, mas não é um estado maníaco, essa animação ela não chega a causar prejuízos tão grandes ao paciente. Geralmente é uma adaptação rápida, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre esse tipo de caso depois. Então, preenchendo esses critérios, esses 4 grandes critérios, com esses 7 grupos de sintomas, a gente dá esse diagnóstico, né, do episódio maníaco. Então, no caso, a gente precisa preencher critérios de A a D, sendo que desses aqui que a gente falou, que a gente listou, a gente precisa de 3 ou mais desses sintomas. Tá? Então, a gente pensa em relação a isso. E quando a gente fala do episódio hipomaníaco, a gente tem, de forma muito similar, esse diagnóstico, né? Existe realmente um critério muito parecido, em todos esses critérios eles são iguais aos transtorno bipolar, inclusive os sintomas que são estabelecidos, eles são os mesmos sintomas do transtorno bipolar. Essa diferenciação, ela está
na forma como isso se apresenta no prejuízo. Então, o episódio hipomaníaco, ele não é grave a ponto de causar um prejuízo acentuado. Então, ele pode ter, sim, um prejuízo, mas a gente entende que o episódio hipomaníaco, ele necessariamente não vai causar um prejuízo tão grande nesse funcionamento. E aí é um ponto também que é muito importante. Qualquer característica psicótica, por definição, transforma o episódio em maníaco. Então, se esse delírio de grandeza, se esse comportamento de risco, se essa forma de agir chega a romper a conexão da pessoa com a realidade, ou seja, entra de uma forma que gera sintomas psicóticos, esses sintomas psicóticos, eles são considerados, por definição, um episódio maníaco, mesmo que não exista um grande prejuízo por causa da importância que a gente dá a esse tipo de ponto, né, em relação aos sintomas psicóticos. Então, isso que a gente pensa em relação a estado maníaco e estado hipomaníaco. Bom, então falamos um pouquinho sobre como a gente avalia inicialmente os pacientes que apresentam essa elevação do humor. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer falar alguma coisa em relação a isso antes da gente continuar? Seu Arthur, diga. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Era uma curiosidade que eu fiquei, porque você apresentou os critérios no DSM, né? Eu Isso, imaginei correto. que tivesse um modelo também pelo CID, e eu fiquei curioso se eles são muito distintos, se eles são mais parecidos. Então, o CID ele não traz diagnósticos para episódios de mania. Ele traz diagnóstico para o transtorno bipolar, tanto que eu não trouxe o critério diagnóstico para transtorno bipolar do DSM. Eu só coloquei o do episódio, porque eu entendo que exista muita discussão realmente sobre esses critérios diagnósticos do CID versus DSM. Mas o que acontece? O CID, ele traz os critérios todos da psiquiatria do CID, eles são muito superficiais. Então, por exemplo, o critério para bipolaridade do CID são 2 ou mais episódios de humor profundamente perturbado. É isso que está escrito no CID. Eu não sei se é exatamente essas palavras, mas eles falam uma parada assim, 2 ou mais episódios com humor e atividade extremamente perturbados, só. E aí, a partir daí, você vai subespecificando. Os diagnósticos que são feitos baseados no CID, em geral, os critérios deles são bem fracos. O CID, a psiquiatria, pelo menos, o critério diagnóstico ele é bem simples. Então, os transtornos de, por exemplo, transtorno misto ansioso depressivo, pelo CID, o critério diagnóstico é episódios de depressão que não fecham o diagnóstico de depressão associados a episódios de ansiedade que não fecham o diagnóstico de ansiedade. É só isso. Então, na maioria das vezes, a gente acaba convertendo do DSM para o CID para poder classificar, ou então faz uma avaliação muito mais baseada no sintoma do paciente e utiliza o CID muito mais como uma forma de comunicação do que propriamente uma forma de diagnóstico. Na psiquiatria, o CID, apesar de importante realmente por causa disso, o CID-10 ele é bem fraquinho nesse aspecto. Muito obrigado. Bom, então, seguindo, a gente tem várias classificações dentro do transtorno de humor. Então, esses aqui são as classificações que a gente entende como classificações psiquiátricas padrão, que são diagnósticos que existem e a gente não tem tanta discussão acerca disso. Esse mesmo gráficozinho que eu usei para poder determinar o humor, a gente vai ver ele várias vezes, porque esse gráfico é excelente para poder explicar como funcionam essas variações de humor dentro dos transtornos de humor, que é o que a gente vai querer tratar e vai focar nessa nossa conversa hoje. Então, esse gráfico aqui de baixo, ele vai aparecer de várias formas para a gente poder exemplificar esses diferentes tipos, porque a gente entende que além desses diagnósticos, né, dessas classificações dentro do transtorno de humor, que nós temos as classificações básicas, que são diagnósticos reconhecidos, nós temos várias subclassificações que não são diagnósticos reconhecidos, mas são utilizados por vezes para a gente poder entender os diferentes padrões que os pacientes vão apresentando. Isso tudo está no STAL, tá, gente? O STAL, que é o livro que está sendo usado como referência bibliográfica principal para esses encontros. Eu já disponibilizei ele no meu Drive, mas depois eu posso mandar para as pessoas. Assim, então peguem o STAL, tem para Kindle, tem vários lugares para encontrar. Eu tenho uma versão digital dele, então todos podem ter acesso à versão digital, né? Como está sendo gravado, a gente entende que a versão digital ela deve ser obtida apenas por meios legais. Então, sigamos. Isso aqui é o primeiro ponto, que é o mais básico que a gente tem, que é a depressão maior e a distimia. Então, entender as depressões unipolares. Quando a gente fala de depressões unipolares, a gente fala de depressões que não vão ter episódios nem de hipomania nem de mania, mas que existe sim uma dificuldade no controle do humor.
Então, quando a gente tem um episódio de depressão único, né, o transtorno de humor mais comum, a gente chama de episódio depressivo, que é classificado como F32, e os episódios de depressão que acontecem recorrentemente, nós chamamos de depressão maior recorrente. Então, na maioria dos casos, na maior parte dos pacientes vão ter episódios de depressão recorrentes. Enquanto a distimia, ou a depressão, que a gente chama de depressão crônica em alguns casos, mas normalmente o termo atualmente que é utilizado pelo DSM é distimia, é uma forma menos grave do que a depressão maior, então é importante pensar em relação a isso, porque existem episódios longos de depressão, mas quando a gente trata de distimia, a gente está falando de um episódio que dura geralmente, aproximadamente, pelo menos, quer dizer, 2 anos, e geralmente não tem remissão. Então, os quadros de distimia, eles geralmente não remitem, a pessoa ela se mantém nesse estado de humor depressivo prolongado. Isso aí, obviamente, levanta-se diversas questões críticas, né, acerca do que é a depressão, de como a gente entende a depressão e de por que uma pessoa fica 2 anos com depressão e você não vai analisar isso como se fosse um problema biológico dela e não pensar que talvez existam diversos aspectos que geram essa depressão. Então, majoritariamente, né, isso é uma das maiores questões que a gente precisa avaliar dentro desses processos diagnósticos, é que esses diagnósticos acontecem. Então, é muito importante a gente entender que, por mais que muitas vezes, e na maioria das vezes, eu falo isso com frequência, os problemas são relacionados ao sistema capitalista, às vezes não são. Então é importante a gente também entender que, por vezes, a gente vai ter os sofrimentos todos de uma forma que seriam controláveis, e mesmo assim o paciente vai ter sintomas. Isso é uma coisa que é importante a gente lidar também enquanto profissional, porque às vezes é frustrante. Frustrante literalmente, às vezes você está muito tempo com o paciente e parece que ele não está progredindo por algum motivo, ou que parece que a medicação não está funcionando, ou que a terapia não está funcionando, e mesmo tendo todos os problemas de alguma forma estáveis, parece que aquilo não vai andar. Isso acontece, isso existe. Então a gente tem que ir pensando realmente em formas para poder abordar isso, que geralmente são muito mais individuais, tem muito mais a ver com questões, por vezes até pensamentos filosóficos que partem do paciente, então é importante entender essa dinâmica para a gente poder conseguir lidar com isso sem se frustrar, porque realmente existem casos onde as pessoas vão ficar deprimidas por muito tempo e não vai ter uma causa clássica, é evidente. Então, a gente fala de depressão maior e de distimia, e a gente também tem a depressão dupla. A depressão dupla é um paciente distímico e sobrepõe à distimia um episódio depressivo. Então, a gente tem um paciente que ele está na linha de base dele, ele abre um quadro depressivo leve, que caracteriza com distimia, estende esse quadro durante um período, e depois que ele estende esse quadro durante um período, ele volta a ter esse episódio. Eu acho que eu consigo fazer isso, uma coisa que talvez seja legal, peraí. Para poder apontar aqui. Eu estou tentando ver se eu consigo apontar aqui no Drive, na apresentação, mas eu não sei exatamente como é que se faz isso. E eu vi uma opção aqui, mas não está funcionando. Tá, então tanto faz, vou só seguir. Então a gente tem, nesses casos de depressão dupla, a gente tem um período depressivo maior, ou seja, um período que realmente preenche esses critérios para a gente pensar em depressão maior como diagnóstico, e depois que o paciente trata, ele retorna ao ponto distímico anterior dele. Então não necessariamente ele vai fazer uma remissão, ele muitas vezes vai continuar naquele ponto distímico. Então a depressão dupla a gente entende dessa forma. O transtorno bipolar tipo 1, ele pode se apresentar de algumas formas diferentes. Então, ele pode se apresentar como um transtorno maníaco, como um transtorno misto, ou como um transtorno depressivo. Então, no caso do bipolar tipo 1, para ter o diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos um episódio maníaco ou um episódio misto. Né? E episódio misto entendemos como aquilo que a gente falou, que é critérios para depressão e para mania acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem tem depressão e mania ao mesmo tempo vai ter esse episódio que chama de episódio misto da doença bipolar. Então, nesses casos, esses episódios que acontecem, depressivos maiores, eles podem acontecer depois de um episódio misto ou maníaco, mas esses não são obrigatórios para o diagnóstico da bipolaridade. Então, tem pessoas que alternam entre a bipolaridade de uma forma que essa alternância ela é apenas entre mania ou estado misto, e depois a pessoa retorna para o estado basal dela sem passar por episódios depressivos. Então existem pessoas bipolares que não têm episódios depressivos, isso não anula o diagnóstico da bipolaridade. Importante falar a respeito disso. Então, o bipolar tipo 1, ele vai ter mania. E ele pode ter uma mania que faz uma ciclagem rápida ou uma mania que faz uma ciclagem lenta. Quando a gente fala de ciclagem rápida, a gente tem essas flutuações, onde a pessoa pode vir em vários estágios diferentes
E aí, para a gente fechar esse diagnóstico como ciclagem rápida, a gente entende que são 4 episódios no período de um ano. Então, isso acaba sendo relevante para a gente poder entender como alinhar as expectativas com os pacientes e como pensar em relação a isso. Então, a gente entende essas alternâncias, principalmente no episódio maníaco, como um pouco mais graves a nível de necessidade de estabilizar o humor para evitar que isso aconteça, mas elas também podem ciclar rápido para baixo. Então, não necessariamente a pessoa vai ciclar rápido só nos episódios de mania. Ela pode ter uma ciclagem rápida que ela alterna entre mania e depressão, e não entre mania e a linha de base. E a gente também considera isso um processo de ciclagem rápida. Então, cada vez que o paciente bate um extremo, seja o extremo da mania ou o extremo da depressão, a gente considera que ele ciclou. Então, se ele pode ciclar para cima ou ciclar para baixo. No caso do bipolar tipo 2, nós temos episódios depressivos e pelo menos um episódio hipomaníaco. Então, diferente do bipolar tipo 1, que a gente fecha o diagnóstico baseado só no episódio maníaco, sem a necessidade do episódio depressivo, no caso do bipolar tipo 2, o ponto central é a depressão. Então, geralmente, a depressão ela acaba sendo até mais importante como sintoma, né, como causa de sofrimento do que a hipomania. Principalmente porque a hipomania, como a gente já definiu, ela não causa prejuízos tão significativos ao funcionamento do paciente, enquanto a depressão, ela causa um sofrimento muito grande. Então, quando a gente pensa nessa questão do funcionamento, né, a gente muitas vezes pensa nisso imediatamente como a questão de executar as funções sociais, do tipo trabalhar, fazer essas coisas, mas quando a gente fala em funcionamento, a gente tem uma descrição um pouco mais ampla. Então, realmente, o funcionamento do paciente é a forma como ele interage com o mundo ao redor dele. E isso é o quanto isso é prejudicado devido a situações ou não. Então, o bipolar tipo 2 ele vai ter, né, realmente esses episódios de hipomania e um ou mais episódios depressivos maiores com pelo menos um episódio de hipomania. Então, da mesma forma que a gente falou do bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2 ele pode só ter um episódio de hipomania na vida, tratou ele com estabilizador do humor, ele nunca mais teve, continua sendo bipolar tipo 2, e aí, nesse caso, a gente entende que esses episódios, né, pelo menos um episódio hipomaníaco já é suficiente para a gente fechar esse diagnóstico. E a importância desse diagnóstico está muito ligada ao fato de que esses pacientes se beneficiam muito com estabilizadores do humor. Então, como a questão relacionada à flutuação deles também é uma questão biológica, ou seja, é algo que tem a ver com genética, que não é só uma questão relacionada aos problemas sociais que estão gerando esses traumas, existe uma questão associada também que vai gerar esses episódios de hipomania, esses episódios de ciclagem, mesmo que não tenham gatilho, é importante a gente entender isso para poder conseguir fazer um tratamento adequado que envolva estabilizadores do humor, que geralmente nesses casos, né, quando a gente não percebe que o paciente é bipolar tipo 2 e utiliza só dos antidepressivos, por muitas vezes os antidepressivos não só não são suficientes para poder ajudar, como em alguns casos até podem atrapalhar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na hora de escolher tratamentos para bipolaridade, porque existem alguns autores que dizem que o bipolar tipo 2 pode fazer antidepressivos e alguns autores dizem que ele não pode. E todos que falam que pode, eles orientam extrema cautela no uso nas doses de antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina nos bipolares tipo 2. Então existem essas duas vertentes, né, dentro do que a gente tem como evidência científica. Então, a gente tem também o transtorno ciclotímico. O transtorno ciclotímico, ele é uma oscilação do humor que ele vai estabilizar entre hipomania e distimia, mas sem ter um episódio maníaco ou sem ter um episódio depressivo maior pleno. Então é muito comum pessoas que têm aqueles quadros mais leves, né, os quadros distímicos um pouquinho mais leves, na verdade terem transtorno ciclotímico, que quando a gente fala em relação aos critérios de depressão maior, muitas vezes a pessoa vai ter alguns critérios para depressão, mas ela não vai chegar a preencher aqueles critérios todos para depressão maior, com prejuízo funcional grande, ela muitas vezes até vai se beneficiar sim de um medicamento, porque ela está em sofrimento devido às questões relacionadas à depressão, mas não preenche esses critérios do transtorno depressivo maior. E nesse ponto onde ela não preenche esses critérios, por vezes ela faz episódios de hipomania. Então, quando existem essas ciclagens, né, entre a hipomania e a distimia, sem ser um episódio maior de depressão, a gente chama isso de transtorno ciclotímico. Então, no transtorno ciclotímico também existe uma questão de tempo. Muitas vezes no transtorno ciclotímico essas ciclagens elas são bem mais rápidas, então a gente entende que esse transtorno, ele por vezes, ele acaba sendo, entre aspas, visto como um bipolar mais fraco. Só que isso está dentro das classificações dos transtornos que são característicos de bipolares, mas não entra como transtorno bipolar. Bipolar é só o tipo 1 e o tipo 2. E a gente fala também de temperamentos.
E o temperamento é aquilo que eu falei. Tem pessoas que elas simplesmente vão estar em hipomania ou vão estar em distimia e elas vão estar dessa forma no normal delas. Então aquilo para elas não é uma variação, aquilo não é atípico, ela sempre foi assim. E isso é uma característica que realmente é normal. E aí, isso se a gente vai ter que tratar, se a gente não vai ter que tratar, vai depender do sofrimento daquela pessoa. Então, a gente vai pensar sempre, obviamente, em tratar os sofrimentos relacionados a isso. Se essa pessoa distímica começar, ela obviamente vai ter uma tendência muito maior a desenvolver episódios de depressão maior. Da mesma forma que a pessoa hipomaníaca, ela por vezes vai ter uma tendência mais fácil, se você entrar com uma medicação, a desenvolver episódios maníacos, porque o temperamento dela já funciona de uma forma mais expansiva. Então, quando a gente fala de temperamento hipertímico, é uma pessoa que está constantemente nessa base, nesse limítrofe da hipomania, e o temperamento distímico é o temperamento que está relacionado a essa questão mais depressiva. Então, a gente entende esses processos. Ok, então, dessas classificações, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma experiência, trazer algo? E então, sigamos. Opa, apareceu um truque. Adonis, diga. Boa noite, camarada velho. E Boa pessoinha. noite. Eu estou numa dúvida, agora eu acho que é Uhum. uma dúvida mais relacionada à questão da bipolaridade, porque os psiquiatras assim costumam dizer que inibidores seletivos precipitam a virada maníaca. Eu Isso. quero saber se essa correlação é forte, e se Sim. ela é forte, por que isso acaba acontecendo então? Então, isso tem a ver com a parte neurobiológica do próprio transtorno bipolar em geral. Eu não cheguei a colocar isso, porque senão ia ficar muito extenso dentro da apresentação do slide, mas a bipolaridade, a mania e a hipomania, elas têm a ver diretamente com hiperestímulos em vias monoaminérgicas. Então, o que acredita-se como hipótese principal, que não é nem completamente confirmado ainda em relação a isso, é que quando você usa os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, eles vão acelerar vias que são ativadoras por meio de quase como se fosse um feedback positivo. Então, quando você ativa aquelas vias especificamente, elas geram um aumento muito grande na atividade cerebral, geram um aumento muito grande nas sinapses naquela região, e isso acaba fazendo com que essas sinapses aumentem de uma forma que você não consegue controlar e que a pessoa não consegue controlar. Então, esse aumento muito grande do nível de monoaminas naquele momento gera uma atividade maior do que é prevista. Então, tanto que quando a gente falou sobre os critérios diagnósticos e falamos sobre o uso dos antidepressivos, né, que está nessa parte aqui atrás, para a gente considerar aqui que um episódio maníaco pelo tratamento de antidepressivo, a gente entende que esses sinais eles vão ser além do efeito fisiológico desse tratamento. Então, como os antidepressivos agem, a forma que eles agem, né, em relação ao aumento da resposta serotoninérgica na fenda sináptica, quando ela aumenta aqueles estímulos, ou seja, gera mais sinapses, gera sinapses com maior intensidade naquela região do cérebro, é esperado que você tenha uma mudança no humor. E essa mudança geralmente é para cima, porque você está, inclusive, visando essa mudança para cima. Só que quando essa ativação ela é causada numa pessoa que tem a predisposição para o transtorno bipolar, ela pode exceder os limites fisiológicos do que você espera de uma interação com inibidores de recaptação de serotonina. Então, era para eles gerarem 10 sinapses, eles geram 100, e aí a pessoa que estava no episódio depressivo, ela salta direto para o episódio maníaco. Fez sentido? Ok. Então, temos um like. Fez sentido. Aí agora a gente vai falar sobre os bipolares meio subdivididos. Uma subdivisão que foi meio feito por basicamente para poder falar sobre alterações que estão dentro do espectro bipolar, mas que não são doença bipolar. Para poder justamente mostrar que essas alterações que estão dentro desse espectro, elas podem fazer com que o paciente se beneficie do uso de estabilizadores do humor. Então, a gente tem os diferentes subtipos de bipolar. A gente tem o bipolar 1/4, o bipolar meio, o bipolar 1,5, 2,5. É quase que uma plataforma de um livro transfóbico, né? Se a gente quisesse acessar o trem para um castelo cheio de transfobia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o bipolar 1/4, que, na verdade, é um pequeno episódio pontual de escape, que a gente chama.
Então, aquele efeito rebote, como a gente falou em relação aos sintomas depressivos, que a gente tem aquela levantada que pode se caracterizar como uma virada maníaca em alguns casos, às vezes ela não se caracteriza como uma virada maníaca, ela é só uma elevada pontual do humor. Então, isso é o que a gente chama de escape antidepressivo. Então, quando a gente falou em relação a isso, inclusive que se relaciona muito com a pergunta que o Adonis fez, que é, quando você usa os inibidores da recaptação de serotonina, o que acontece? Acontece que você tem esse pico serotoninérgico. Quando o paciente tem uma predisposição à bipolaridade e isso bate nele forte, ele faz uma virada maníaca. Quando ele não tem essa predisposição, ele vai ter uma pancada para cima, que a gente chama de escape antidepressivo. Então, o antidepressivo não está funcionando plenamente, mas ele vai passar alguns dias ou vai passar algum período não tendo sintomas de humor. Então, ele vai ter um tratamento relacionado ao antidepressivo que ele vai melhorar um pouquinho, piorar de novo. Aí, se aumenta a dose, ele melhora um pouquinho, piora de novo. Você aumenta a dose, ele melhora um pouquinho e piora de novo. Isso é o que a gente chama de bipolar 1/4. Qual é a relevância disso? Esses pacientes se beneficiam com estabilizadores do humor. Então, por isso que é importante a gente pensar em relação a quais são os transtornos que estão na ordem da bipolaridade, mas que não são transtornos bipolares, que são episódios pontuais onde a gente tem uma normalização do humor ou um ponto que a gente entende como um escape antidepressivo. E, geralmente, nesses pacientes tem evidências de que os estabilizadores do humor ajudam bastante. O bipolar meio, né, é o bipolar que está relacionado ao transtorno esquizobipolar. Então, esse é o diagnóstico do transtorno esquizoafetivo, na verdade. Quando a gente fala da esquizoafetividade, o transtorno esquizoafetivo ele se manifesta com o subtipo depressivo ou o subtipo bipolar. O subtipo bipolar ele é chamado de bipolar 1/2 ou esquizobipolar. E os sintomas positivos da psicose que vem do transtorno psicótico que ele tem de base, e isso vai vir associado a sintomas maníacos ou hipomaníacos. Então, mania com sintomas positivos, a gente dá esse nome de esquizobipolar. Então, é o bipolar 1/2, que é muito comum no transtorno esquizoafetivo, que pode ir para cima ou para baixo. Então, a gente entende, nesses casos, que o paciente que é considerado esquizoafetivo subtipo bipolar, ele também pode ciclar para baixo. Então, ele pode apresentar sintomas depressivos. E é muito importante pensar nisso, por quê? Porque os pacientes que são esquizobipolares, os pacientes que têm esses sintomas, eles também devem evitar antidepressivos. E é muito comum a gente confundir as coisas. Porque um sintoma positivo, uma questão relacionada a sintomas positivos da esquizofrenia, que muitas vezes vem junto sim com depressão, ele pode ser e tem que ser diferenciado de sintomas maníacos. Então, a gente tem que prestar atenção para ver se realmente nós estamos olhando para sintomas positivos ou se a gente está olhando para o sintoma maníaco. Pensa muito em relação a como o humor daquele paciente está sendo afetado, principalmente se você já conhece ele de base. Então, pacientes psicóticos que a gente atende, que tem um humor de base, e esse humor começa a ficar alterado, a gente muitas vezes associa os sintomas positivos da esquizofrenia. Então, o humor dele está alterado porque começou a ouvir mais vozes, ou porque começou a ter mais alucinações visuais, ou porque começou a ter um agravamento desses sintomas positivos. Muitas vezes não. Muitas vezes o paciente está fazendo um episódio maníaco sobreposto a isso. Então, sempre é importante a gente avaliar para tentar sentir. Por exemplo, se o paciente está mais nervoso com questões paranoides, com questões das vozes, é importante a gente pensar, isso piorou? As vozes ficaram mais frequentes? Não, não ficaram. Mas mesmo assim ele está mais nervoso, mesmo assim ele está mais agitado, mesmo assim ele está mais inquieto, e os sintomas positivos dele não pioraram. Então isso fala a favor de um episódio hipomaníaco ou de um episódio maníaco. Por isso que isso se torna um ponto muito importante dentro das nossas avaliações nos pacientes que têm sintomas psicóticos, para a gente não deixar passar coisas relacionadas à questão da bipolaridade tipo meio. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Todas essas questões que eu estou trazendo não são diagnósticos oficiais. A gente não tem isso enquanto diagnóstico, isso é critério de estudo. Então, tem artigos que mostram a existência desses pacientes, mas eles não foram codificados de nenhuma forma diagnóstica ainda que seja considerada plenamente oficial. Então, se você for falar sobre isso, você for explicar sobre isso, etc., até para outros profissionais e tal, você pode utilizar esses termos, porque, de fato, esses termos eles existem e tem artigos que embasam isso.
Mas se você for colocar num laudo, por exemplo, for laudar um paciente com uma hipótese diagnóstica, não é indicado utilizar isso. É indicado utilizar os outros termos que compreendem essas questões. Então, por exemplo, no bipolar que faz escape de antidepressivo, qual que é o diagnóstico dele? Depressão. Então, você vai usar o diagnóstico de depressão. No esquizoafetivo subtipo bipolar, o diagnóstico dele é esquizoafetividade. Então, a gente pensa muito em relação a isso para poder entender que existem diferenças. Existe diferença do paciente com depressão que faz escape de antidepressivo para o paciente com depressão que não faz esse escape. Ou então a gente não vai ter indicação de estabilizador do humor em um e vamos ter no outro. Mas para critério de laudo diagnóstico, a gente entende que isso é muito mais uma característica individual desses subtipos e que dentro desses subtipos existe um benefício pontual dentro de um tratamento mais específico. Então, bipolar meio, que é a hipomania protraída sem depressão. Então, para a gente ter o diagnóstico do bipolar tipo 2, como a gente conversou, diferente do bipolar tipo 1, a gente precisa do episódio depressivo. Se a pessoa tiver hipomania e não tiver episódios depressivos, ela não é de bipolar tipo 2. Então, a gente entende que ela seria bipolar tipo 1,5. Então, esses pacientes apresentam uma hipomania recorrente sem um episódio depressivo. Então, esses pacientes, eles podem sim desenvolver episódios depressivos depois, e aí, nesse caso, vale a pena que a gente faça estabilizadores do humor quando a gente entende que esses episódios hipomaníacos podem estar prejudicando o paciente. Mas, como diz aqui pelo próprio Stahl, nenhum tratamento foi formalmente aprovado para essa condição, porque ela não é especificamente um diagnóstico. Então, ela é considerada uma flutuação do humor que, quando gera sofrimento no paciente, honestamente, se eu tivesse que laudar, eu ia dar um laudo de bipolar tipo 2 e é isso aí, paciência. Porque realmente a gente teria que pensar nesse episódio da normalidade, às vezes como episódio depressivo, alguma coisa assim, mas isso seria só critério classificatório, porque o sofrimento que o paciente vai ter, ele vai estar realmente muito mais relacionado à hipomania sem depressão. Então a gente chama esse bipolar 1,5 como hipomania protraída sem depressão. E no caso, os bipolares 2,5, eles são os pacientes com transtorno ciclotímico que ciclam para a depressão. Então, como a gente já falou, o transtorno ciclotímico ele não é considerado um diagnóstico de bipolaridade especificamente. Então, ele existe uma hipertimia mais leve, uma hipertimia que não dura aquele tempo todo. Então, por exemplo, você vai falar assim, então o que diferencia, né, o ciclotímico de um bipolar tipo 2? A duração, principalmente. Então, por muitas vezes, o ciclotímico, ele vai ter uma duração menor do episódio de hipomania, vai ser 1 dia de hipomania, 2 dias de hipomania. Então, aquele paciente, por exemplo, que até tem um quadro depressivo ou que flutua entre uma depressão e uma hipomania, mas que são coisas mais pontuais, que não chegam a preencher critérios de forma plena para a gente chamar de bipolar tipo 2. Então a gente fala que é o bipolar tipo 2,5, que são episódios depressivos num temperamento ciclotímico. Então não é a ciclotimia, né, de alternar dessa forma, é um temperamento que varia. Então a gente entende que isso são variações menos intensas do que a gente chamaria no transtorno da ciclotimia. O bipolar tipo 3 é aquilo que a gente conversou. São os episódios depressivos com hipomania induzida por antidepressivos. Então, a gente não fecha esse quadro, né, de hipomania ou de mania como bipolar, porque a gente entende que essa variação ela foi esperada pelos antidepressivos. Então, quando a gente fala, né, do bipolar tipo 3, o Stahl ainda usa o DSM-4 até, inclusive, porque ele fala sobre, ele define, né, isso está errado, a hipomania induzida por antidepressivos como um transtorno induzido por substância, né, hoje em dia isso já é mais consolidado, de que a predisposição para esses estados de humor hipomaníaco, eles estão muito relacionados à questão do antidepressivo, porque o antidepressivo ele age especificamente naquela região. Então ele acaba se diferenciando um pouco da hipomania secundária a substâncias, né? Principalmente quando a gente fala substâncias, a maior parte das vezes é a cocaína, mas quando a gente fala dessa hipomania, a diferenciação se dá principalmente para que a gente consiga pensar no tratamento, que na prática é a mesma coisa. Você usou cocaína e fez uma virada maníaca, ou você usou sertralina e fez uma virada maníaca. Na prática foi uma droga que você colocou no seu corpo e gerou uma virada. Então, se você for considerar quimicamente, dá no mesmo. Por que a gente separa? Porque os pacientes que têm, por exemplo, uma virada maníaca por uso de substâncias com cocaína, eles podem tratar depressão com antidepressivos, porque eles não têm uma predisposição necessariamente relacionada ao transtorno bipolar. Então, entender essas questões é importante muito mais para a gente poder saber e direcionar para onde esse tratamento está indo. Então, essa separação ela tem esse propósito. Então, faz perfeito sentido uma crítica que seja feita isso dizendo, mas é droga, independente da legalidade ou não, mas não é esse o ponto.
O ponto é entender que os antidepressivos, especificamente, eles geram essa hipomania causada por uma via que é muito utilizada dentro dos nossos tratamentos e que é esperado que, de alguma forma, exista esse processo. A hipomania 3,5 é o uso abusivo de substâncias. Então, a pessoa ela tem um quadro que ela chega na hipomania para gerar isso por causa das substâncias. Então, o importante desse subtipo do espectro bipolar é que o paciente quer estar hipomaníaco. E essa é uma coisa muito recorrente dentro da questão da cocaína. Então, quando a gente fala do bipolar 3,5, né, desse subtipo aqui, quando a gente está falando desse tipo de paciente, a gente não está falando de um paciente que usou drogas e acabou fazendo uma virada maníaca. A gente está falando do paciente que está induzindo uma virada maníaca. Então, é um tipo de transtorno bipolar que ele tem abuso de substância como característica, porque o paciente sente que na hipomania ele se sente melhor do que na depressão. Então, por conta disso, ele vai buscar substâncias que forcem ele a esse estado de hipomania. Então, é muito importante avaliar para ver se esses pacientes são bipolares tipo 2 ou não. Porque nesse bipolar 3,5, né, às vezes eles são realmente pacientes bipolares e por vezes não. Por vezes são pacientes depressivos que buscam na droga uma solução no sentido de gerar esse estado de conforto maior do que o estado que ele tem dentro de um episódio depressivo. E outros realmente são bipolares tipo 2, já fizeram mania sem nenhum uso de substância, o que caracterizaria a bipolaridade tipo 2, e se eles fizeram hipomania sem nenhum uso de substâncias anteriores, de fato eles são bipolares tipo 2 e a gente tem que direcionar o tratamento para isso. Então é sempre importante também, e aí eu acredito que todos aqui já tenham muito essa consciência, né, que a gente encara abusos de substâncias e uso de substâncias de uma forma que a gente tem que ser o menos moral possível. A gente entende que existem essas questões dentro do uso de substâncias que por muitas vezes são recreativos, que por muitas vezes são coisas que as pessoas utilizam dentro de um contexto religioso, de um contexto não patológico, e que a gente não pode sempre patologizar isso. Então, pensar em como o paciente encara essas questões, qual é o propósito por trás desse uso de substâncias, acaba sendo um ponto muito marcante para a gente poder conseguir entender como dar o melhor cuidado a respeito disso. No bipolar tipo 4, a gente tem episódios depressivos de temperamentos hipertímicos. Então, o bipolar tipo 4 é um paciente que ele normalmente é hipertímico, ele não chega a ser hipomaníaco, mas ele tem aquele temperamento mais elevado, né? Ele é um cantor de axé, e às vezes ele cai nesse processo da depressão maior. Então, é importante porque também, como eu falei anteriormente, temperamentos hipertímicos estão associados a maior risco de mania. Então, é importante identificar esses pacientes que tenham temperamentos hipertímicos e que afundam em quadros, episódios depressivos, porque o uso de antidepressivos nele tem que ser monitorado com mais cautela, tem que ser feita uma progressão mais lenta, tem que se avaliar com calma se ele realmente, dentro desse temperamento dele, pode evoluir para um transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, a depender se ele fizer algum quadro de mania ou de hipomania. Então, pensar em relação a isso. Nesses casos, né, existem correntes que falam que, da mesma forma que não indicam estabilizadores antidepressivos para pacientes bipolares, também não indicam para esses casos de temperamento hipertímico. Então, a gente pensaria, por exemplo, no uso de um estabilizador do humor como opção antidepressiva principal, para poder evitar que esses pacientes acabem fazendo ciclagem para hipomania ou então para mania franca, no caso de uso de antidepressivos. Então, por conta desse risco, também é uma coisa que a gente tem que ter cautela. Bipolar tipo 5, né, que é a depressão com hipomania mista. Então, é o paciente que ele não chega a fazer o critério misto da doença bipolar de uma forma tão intensa, ele tem os episódios depressivos maiores e ele tem hipomania durante esses episódios depressivos maiores. Mas por que ele não é bipolar tipo 2? Porque a hipomania só aparece junto com a depressão. Então, a pessoa ela não vai ter nenhum estado hipomaníaco que não seja depressivo. Ele tem alguns critérios para isso, mas eles não chegam a preencher critérios para mania completa. Então, é um paciente que ele é depressivo, ele tem um quadro clínico misto, mas ele não vai apresentar critérios para doença bipolar. E, novamente, são pacientes que se beneficiam de estabilizadores do humor. Todos esses pacientes que eu estou falando, todos esses casos que eu estou falando desses tipos diferentes de bipolar, novamente eu friso, serve para que a gente saiba que esses pacientes vão se beneficiar de estabilizador do humor. Então, se esses casos aqui da doença mista bipolar eu fizer uma monoterapia com antidepressivos, vai funcionar?
Provavelmente sim, possivelmente sim, mas eles se beneficiariam de uma associação com estabilizadores do humor para poder conseguir auxiliar nesse processo do quadro misto, porque a hipomania também gera muito sofrimento. E, no caso do bipolar tipo 6, é a mania da demência. Então, é um contexto da demência, né, que é muito comum, obviamente, em idosos ou em quadros de pós-AVC. E aí, nesse quadro, a gente tem uma questão de flutuação de humor que geralmente vai estar com uma redução da perturbação, uma perturbação, né, do sono, uma redução da necessidade desse sono e, principalmente, irritabilidade e agitação. Então, quem já atendeu pacientes, né, que tem quadros, por exemplo, de Alzheimer, que tem quadros, por exemplo, desse comprometimento cognitivo a longo prazo da demência, devem ter visto em algum momento alguns quadros de agitação psicomotora, de agressividade, que são processos muito comuns. Mas aí, novamente, a gente entende que quando isso dura um tempo maior, não é mais uma coisa pontual, não é uma pequena explosividade, é uma duração realmente maior de uma hipertimia, então o paciente fica constantemente agitado, constantemente agressivo por um tempo, e depois volta, é o que a gente chama do bipolar 6, que é a bipolaridade dentro desse contexto da demência. Então, isso aqui foi para ilustrar as diferentes possibilidades que os espectros do humor vão interagir. Então, a gente ter isso, né, entender isso dessa forma, traz uma visão um pouquinho maior de como a gente vai conseguir, por exemplo, identificar os casos de bipolaridade e os casos que não são bipolaridade, mas que a gente vai olhar assim e falar, não, mas isso aqui tá esquisito, isso aqui não tá normal, não. Isso aqui não é só a depressão que eu tô acostumado, isso aqui não é a depressão do dia a dia. Então, quando acontece isso, a gente entende que realmente existe uma coisa do espectro bipolar, que é quando a depressão ela acaba caindo para esses espectros da flutuação do humor para cima, e isso é importante de ser definido, porque, nesses casos, os estabilizadores do humor têm um excelente resultado no tratamento. Então, hoje, a gente tem uma mudança muito grande em relação aos nossos entendimentos acerca do transtorno depressivo maior. Então, a gente hoje entende que, na verdade, a divisão atual ela está muito mais próxima dos 50-50. Então, metade dos pacientes são depressivos e a outra metade está no espectro da bipolaridade. Então, quando a gente fala desse espectro bipolar, a gente entende que na maior parte dos pacientes que a gente trata, a gente vai ter um benefício no uso dos estabilizadores do humor, né? Porque realmente isso é 50-50, então existe uma necessidade de uma investigação clara. Obviamente, isso é uma estatística estadunidense, isso vem de dados, né, diagnósticos de lá, e certamente a gente não vai ter uma mudança, não vai ter um reflexo tão pau a pau aqui no Brasil, principalmente porque a gente entende hoje, né, e tem muito hoje como principal fator de risco para transtorno de ansiedade e depressão questões relacionadas à renda. Então, numa parte das vezes, esse extrato delimitado que realiza essas pesquisas, né, esses ensaios clínicos, eles são pacientes que não costumam não são uma amostra tão randomizada assim. É uma amostra que acaba sendo amostra de grandes centros, amostra de pessoas específicas. Então, por conta disso, essa incidência, muitas vezes, ela acaba tendo um viés relacionado à questão sociocultural. Então, certamente, se a gente fizer uma pesquisa igual no Brasil, os números vão ser diferentes, e eu acredito que a gente tenha mais quadros de transtorno depressivo maior aqui do que do espectro bipolar, visto que o transtorno depressivo maior é uma coisa que a gente vê muito sendo desenvolvido só por traumas mesmo, só por questões que não necessariamente vão perpassar alterações genéticas, né? Então, a gente pensa no prognóstico. O que a gente quer fazer? A gente tem os prognósticos relacionados a progresso de tratamento, tanto na depressão quanto na bipolaridade. E é muito importante que a gente trate isso. Então, o tratamento, ele serve para quê? Para tentar ver se o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor a longo prazo. Então, a gente entende que o subtratamento da depressão, né, um subtratamento onde a gente estabiliza o paciente, deixa ele num estado de distimia, deixa ele num estado que ele não teve uma recuperação plena e mantém ali, fala assim, não, tá bom, isso aqui a gente vai mantendo e vai empurrando. Isso aumenta as chances desse paciente depois desenvolver um agravamento ou uma recidiva. Então, isso é uma coisa que a gente entende, né, como atualmente é uma pergunta
mas que o que as respostas às evidências têm apontado é que, infelizmente, sim, o tratamento não completo da depressão tende a gerar piora e tende a gerar um agravamento maior dentro da depressão. Então, a gente vê isso muito mais de forma, até dentro da prática mesmo, de forma empírica, do que a gente já tem isso muito bem estabelecido na literatura médica. Então, são estudos ainda que estão sendo feitos, mas que os resultados preliminares apontam que, de fato, o tratamento para a depressão é importante dentro dessas questões. Quando eu digo tratamento, eu não digo tratamento medicamentoso, tá, gente? Principalmente é importante deixar isso claro. O tratamento ele tem que ser completo, né? Então não adianta só fazer um, só fazer o outro. A gente tem que atender as necessidades do paciente para ver como que ele vai responder e como que ele vai progredir em relação a isso. Na bipolaridade, a gente também tem essa mesma preocupação. Se a gente não tratar, se a gente não fizer o estabilizador do humor, ele vai evoluir para a ciclagem rápida? Não sabemos. Então, a gente tem preocupação quanto a isso, a gente entende que, muitas vezes, episódios maníacos e depressivos, que eles acontecem de forma distinta, às vezes o paciente muda de padrão e começa a fazer episódios mistos, então a gente também entende que o episódio misto, ele denota, né, um controle ainda menor acerca dessa questão, e muitas vezes esses pacientes, né, o que é estudado, que ainda não se sabe, é que eles podem evoluir para uma ciclagem rápida e resistência ao tratamento. Então, isso é uma pergunta ainda que a gente está fazendo, mas que a gente tem que prestar muita atenção para poder não acabar caindo nisso, porque principalmente como esses estudos são muito longos e muito prospectivos, é muito melhor a gente tratar e intervir o mais cedo possível e reduzir o sofrimento do paciente. Então, a gente fala um pouquinho também do mecanismo de resiliência ao estresse, que é aquela questão de como os transtornos do humor eles são gerados. Então, quando a gente fala sobre ativação, né, a gente entende que o estresse ele provoca um trauma, ele provoca uma ativação sensorial, ele provoca uma ativação neurológica que ativa os circuitos sinápticos. E esse trauma ele gera sintomas. Então, quando você tem um trauma leve, uma coisa que é provocada, e ele é compensado, ou seja, experiências negativas, que são processos que todo mundo vai viver, e são processos que são comuns dentro do nosso processo, a gente consegue ter, por algum período, sintomas brandos, como acontece com todo mundo. Então, a morte de um bichinho de estimação, o falecimento de uma pessoa próxima, você não conseguir passar numa prova, você não ter um sucesso numa coisa que você estava tentando. Todos esses processos de estressores, eles vão gerar sintomas na gente. Então, é muito aquela questão também de não patologizar tudo. Esses sintomas brandos, ficar triste quando você tem que ficar triste, é normal. Agora, dentro desse processo, se existe essa retirada do trauma, o que a gente entende é que vai haver uma ausência de sintomas e uma posterior formação de uma possível resiliência. Então, você vai conseguir aprender a tolerar melhor as coisas que você anteriormente não tolerava. Obviamente, isso é uma redução extremamente simplista, que é uma forma muito simples de falar acerca dessas questões, mas tem um propósito de eu estar trazendo isso aqui, que é principalmente a gente avaliar os outros aspectos disso, que é quando esse estressor é retirado, a gente não tem esse circuito voltando ao estado basal de funcionamento. Ou seja, o trauma que deveria, de alguma forma, gerar uma resiliência, uma coisa que é normal e que nós vamos nos acostumar que é normal, ele não é normal. Ele passa a ser um trauma que é um mecanismo que gera muito mais sofrimento, mesmo após a interrupção. Isso é muito comum quando a gente tem sintomas transitórios repetidamente, principalmente do abuso infantil. Então, quando fala abuso infantil, ele não está trazendo necessariamente abuso, né, no sentido de violência específica, mas de várias formas de violência psicológica, de várias questões que acontecem muitas vezes nesse processo, muitas vezes coisas que nem são causadas por indivíduos, mas tem muitas pessoas que passam por traumas na infância, principalmente nas condições que a gente vive dentro do país. Então, fome, insegurança alimentar, traumas relacionados principalmente ao que está, por exemplo, o que está acontecendo agora, enquanto a gente fala disso que está acontecendo no Sul. Então, todas essas coisas que geram esses sintomas transitórios, quando eles são repetidamente provocados, mesmo após a interrupção, a pessoa ela vai conseguir, dentro de um processo que não tem estresse, né, então ela faz uma não provocação, e aí ela vai estar sensibilizada ao estresse. Então, ela vai estar bem, vai conseguir viver a vida bem, mas ela tem uma sensibilização ao estresse, diferente daquela resiliência. Ela vai ter uma sensibilização. E aí ela vai gerar, devido a essas questões, ela pode apresentar depois nos estressores que seriam, teoricamente, entre aspas, normais na vida adulta, o que, obviamente, isso é muito questionável na sociedade capitalista, mas os estressores que seriam normais na vida adulta, ao invés de gerar uma sensibilização, uma
dessensibilização, né, que aconteceu por causa de estresses leves, ele não vai conseguir ser compensado. Então, as pessoas que passam por esses episódios de abuso ou que não desenvolvem essa resiliência, elas ficam menos predispostas a conseguir resistir ao trauma. Então, a partir do momento em que você tem um estressor, se você já não consegue trabalhar isso, se você já teve ou uma sensibilidade grande por um abuso, por uma coisa que você sofreu, ou o contrário, não ter passado por nenhum tipo de mecanismo de aprender a lidar com os problemas, esses traumas que seriam traumas normais passam a ser problemas que vão gerar sintomas depressivos. Então, a gente entende, né, que dentro desse processo, os diferentes momentos que a gente vive estresse dentro da nossa vida podem gerar isso. E aí é trazido pelo Stahl acerca dos genótipos. Então, a gente tem o CERT1 e o CERT-S. Né? Então, os transportadores de serotonina, eles podem, sim, ter relação direta com essas questões. Então, uma pessoa que tem um tipo diferente de genótipo a nível de leitor de serotonina, né, de transportador de serotonina, ele pode ter o mesmo estímulo, e por ele ter um genótipo diferente, ele vai ser mais predisposto a desenvolver esse tipo de sintoma. Então, como mostra aqui, né, um rosto amedrontador como estressor. Se o circuito ele já é resiliente, né, ele tem um genótipo de transportador que não tem nenhum tipo de alteração, ele vai conseguir lidar com isso, vai construir essa resiliência. Enquanto esses genótipos que estão associados a um desenvolvimento maior de depressão, eles também estão associados a uma diminuição na capacidade cerebral de resposta a esse tipo de estressor. Então, ao invés desse circuito que anteriormente ele desenvolveu resiliência, ele vai estar muito mais predisposto à questão do desenvolvimento do trauma. Isso é só a nível neurológico, tá, gente? O que eu estou falando é exclusivamente a nível neurológico. Isso são estudos que são feitos de forma extremamente biologicista. Isso é uma questão relacionada realmente a você pegar o cérebro da pessoa, fazer um PET scan e ver os ativadores e ver as ativações neuronais na criança. Então, obviamente, isso desconsidera N questões sociais relacionadas, mas, de fato, a importância desse estudo, da importância de trazer isso de uma forma neurobiológica, é entender que isso também afeta. Então, não é trazer isso como um foco, não é trazer isso como centro da nossa discussão, mas é entender que realmente, por vezes, vão sim afetar. Então, vai haver uma resposta menor, por exemplo, nesses pacientes que têm alterações no CERT, vão ter uma resposta menor a antidepressivos. Então, por vezes, a gente vai trabalhar um paciente, a gente vai fazer um medicamento, a gente vai fazer um esquema para o paciente e ele não vai responder. E ele não vai responder por quê? Porque ele já tem uma predisposição genética a uma baixa resposta a esse tipo de medicação. E nesse ponto também acaba que os pacientes que têm essa maior probabilidade de sintomas, muitas vezes acabam se beneficiando dos estabilizadores do humor também, porque devido a existir uma alteração nos receptores, nos transportadores de serotonina, eles podem se beneficiar por esquemas medicamentosos que não utilizem inibidores da recaptação de serotonina. Ok, então, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer trazer algo nesse ponto? Eu acho que nesse ponto seria legal alguém dar uma visão, porque eu tenho absoluta certeza que existem muitas outras formas como a psicologia tem ver esse desenvolvimento dos traumas, né, e a forma como a gente constrói mecanismos de resiliência. Então, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, acho super interessante. Ok, sigamos então. Então, vamos falar um pouquinho sobre estabilizadores do humor. Eles não existem. Não existem estabilizadores do humor. Estabilizador de humor, na verdade, é um nome genérico que a gente dá para várias medicações que podem tratar as diferentes fases dessa oscilação do humor. Então, como a gente falou das 4 fases, né, distimia, hipomania, depressão e mania, essas quatro fases de oscilação do humor, elas vão ser tratadas por esses medicamentos. Então, todo mundo que prescreve é isso aí, esse B meio do começo é esse. Não tem, o FDA fala, não existe estabilizador do humor, não existe essa categoria. E a gente que prescreve fala isso aí, estabilizador do humor, vitória, vida longa ou estabilizador do humor, porque ajudam muito. Então a gente entende que nesses 4 pontos a gente quer trabalhar, né, da mesma forma como nós temos 4 fases de oscilação do humor, a gente também tem 4 ações terapêuticas. Então a gente pode tratar ou a gente pode estabilizar. Quando a gente trata, a gente está tirando de um polo. Então, se eu estou tratando de cima para baixo, quer dizer que eu estou tirando da mania e colocando a pessoa novamente no estado de base.
Se eu estou tratando de baixo para cima, quer dizer que eu estou tirando a pessoa da depressão para voltá-la para o estado de base. Se eu estou estabilizando de cima para baixo, quer dizer que eu estou tirando ela da hipomania para colocar ela do nível de base. E estabilizando de baixo para cima significa que eu estou colocando ela da distimia para o quadro de base. Então, tratar de cima para baixo na mania, estabilizar de cima para baixo nesses processos onde a gente percebe que existe uma hipertimia, mesmo que não tenha chegado na hipomania ainda. E, no outro caso, tratar de baixo para cima com a depressão e estabilizar de baixo para cima quando a gente trata de uma tentativa, né, daquela depressão diminuir e, opa, estou caindo para distimia. Não, já volta, estabiliza de baixo para cima. Então a gente entende que existem essas diferenças dentro do que a gente busca como tratamento para o estabilizador do humor. Vamos falar um pouquinho sobre algumas das principais medicações usadas para isso, para a gente entender um pouquinho sobre como a gente escolhe o esquema. Então, o estabilizador do humor, o primeiro deles foi o lítio. E o lítio, ele começou, já contei essa história antes, e o início da medicação, do uso do lítio como medicação, ele veio porque as pessoas, elas estavam ficando muito felizes quando elas consumiam lítio. Porque o lítio, ele tinha dois usos. Primeiro, ele era um sal que ele poderia substituir o cloreto de sódio, porque a gente troca cloreto de sódio por cloreto de lítio. Então, os dois, eles têm, se você lembrar da tabela periódica, né, os dois são metais alcalinos. Então, a ligação deles com o cloreto, né, eles se mantêm muito estáveis. Então, acaba tendo um gosto parecido. O cloreto de lítio tem uma propriedade salgadinha que nem o cloreto de sódio. E as pessoas começaram a usar na década de 40 e 50 para poder substituir sal em hipertensos. Algumas dessas pessoas acabaram desenvolvendo quadros de efeitos colaterais importantes por toxicidade do lítio, e outras melhoraram de sintomas da bipolaridade e da depressão. Então, entendeu-se que o medicamento ele poderia ser, a substância, né, poderia ser utilizada como medicamento, e também tinha um refrigerante que utilizava lítio, se eu não me engano, acho que era o 7-Up, que era um desses refrigerantes estadunidenses, que no começo não tinha nenhum tipo de regulação, mas tinha um desses refrigerantes famosos de lá que utilizava lítio na composição dele até, tipo, 1950. Então, também houve, pelo consumo dos refrigerantes, esse aumento na porcentagem de pessoas que viraram cobaias do uso do lítio sem saber disso. Então, a gente entende qual que é o mecanismo de ação do lítio. Nós sabemos. Tá? A gente não sabe. Ele pode agir por meio de algumas enzimas, ele pode agir por meio de neurotrofismo, ou ele pode agir por meio de modulação de proteína G. Então a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe dá muito efeito colateral. Então o lítio ele é bem conhecido por causar efeitos colaterais importantes. Então ele dá náusea, ele aumenta o risco de refluxo, dá vômito, dá diarreia, dá ganho de peso, queda de cabelo, acne, tremor, sedação, prejuízo cognitivo, alterações de coordenação motora, também dá lesão renal e tireoidiana a longo prazo, independente de estar na dose segura ou não, tá? Então é importante, por exemplo, pessoas que fazem uso de lítio na dose padrão, uma dose baixinha, na dose mínima terapêutica, também tem que acompanhar, por exemplo, a tireoide e o rim a longo prazo, e se houver qualquer sinal de lesão, tanto tireoidiana quanto renal, suspende-se o lítio. Então ele tem essa janela terapêutica bem estreita, ele é muito, muito bom para alguns pacientes específicos. Então, quem se adapta bem com o lítio é uma maravilha. Ele tem vários efeitos colaterais, mas tem vários pacientes que tomam ele, tem muito poucos efeitos e só tem uma melhora muito grande e um ganho muito grande. Então, geralmente, o que a gente preza dentro do uso do lítio é utilizar ele realmente com um nívelzinho mais baixo associado a outra coisa. Então, a gente tenta sempre começar ele bem baixinho e ir tornando esse uso dele dentro do limite da janela terapêutica. Então, a gente coloca ele ali certinho no 0,6, 0,7, evitando aumentar muito, a não ser em casos de mania mais grave. Então, existem pacientes que não cedem a outros medicamentos e que o uso do lítio em uma concentração plasmática maior, ele vai ter uma melhora maior nesse caso de pacientes onde o quadro é um pouco mais grave. Então, tem alguns autores que falam que existem pacientes que o alvo do lítio deve ser em torno de 1, sendo que o limite terapêutico dele é 0,6. Então, nesse caso, esses que trazem esse limite terapêutico mais alto são realmente pacientes que são mais resistentes a essa questão. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai querer ele numa dose baixinha, combinado com outros estabilizadores do humor, para reduzir o nível de efeitos colaterais e reduzir o risco de ter qualquer tipo de alteração relacionada a isso. Outros estabilizadores do humor que a gente usa muito comumente são os anticonvulsivantes. E aqui a gente tem uma tabelinha que o Stahl traz dizendo o que eles vão fazer relacionados à mania e relacionados à depressão. Então, o que a gente mais vai ver na prática e que realmente eu acho que é o mais importante da gente pegar aqui valproato é excelente na mania, lamotrigina é excelente na depressão,
E esses dois são os mais utilizados em relação a esse tratamento a longo prazo. Então, tanto o valproato quanto a lamotrigina, eles têm um potencial muito grande nesse uso. A lamotrigina é excelente para poder tratar as depressões e tanto estabilizar de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, ele é um excelente estabilizador do humor para aqueles pacientes que são mais leves ou que já estão no melhor controle. Então, pacientes que não estão dentro de um quadro de bipolaridade no momento, que você num quadro de mania no momento, que tem a questão da bipolaridade a longo prazo, que estão ou num episódio depressivo, ou então num episódio de uma instabilidade pontual, né, tá querendo subir para hipomania, a lamotrigina é excelente. A desvantagem dela é que ela tem que ser uma progressão lenta. Então você não pode chegar e dar uma dose zaça de lamotrigina para a pessoa porque ela tem efeitos colaterais cutâneos muito graves. Então a gente geralmente preza por uma dose da lamotrigina começando com 25 miligramas e subindo gradativamente. Então a gente entende que o uso da lamotrigina ele precisa subir gradativo, por isso ele é muito melhor como estabilizador do que como remédio para tratar. Enquanto o valproato, ele é o queridinho para o tratamento da bipolaridade. A gente entende que os esquemas que têm maior evidência para tratar mania, o caso agudo de mania, eles são combinações entre valproato e algum antipsicótico, ou então o lítio com algum outro antipsicótico. Essas são as combinações que mais tratam os pacientes em quadros agudos de mania. E o valproato é melhor para estado misto da doença bipolar. Então, considerando isso, como ele também trata a depressão, ele também trata de baixo para cima, ele ajuda muito nas questões relacionadas aos estados mistos da doença bipolar. E nos estados mistos ele é até melhor do que o lítio em muitos casos. Então ele é um excelente medicamento para poder estabilizar o paciente. Também são utilizados outros, né? A gente vê aqui que outros anticonvulsivantes eles são bem fraquinhos para isso, mas os principais que a gente realmente vai trabalhar vão ser a lamotrigina, o valproato, a carbamazepina e a oxcarbazepina. Então, dentro desses processos, a gente geralmente escolhe por efeitos também por perfil também de efeito colateral. Então, a oxcarbazepina, por exemplo, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, até em comparação com a carbamazepina. Então, nesse caso, ela costuma ser muito boa, porque os efeitos dela geralmente são bem tolerados. Enquanto nos casos da lamotrigina e do valproato, às vezes os efeitos eles são um pouquinho mais incômodos, principalmente de sonolência e coisas desse tipo. Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre lítio ou anticonvulsivantes? Inclusive, antes de eu seguir. Show? Então, ninguém, sigamos. Os antipsicóticos, né, da bipolaridade, além dos efeitos antipsicóticos. Então, obviamente, a gente entende que os antipsicóticos na bipolaridade, eles vão ter o efeito de ser antipsicóticos. Então, eles vão tirar a pessoa da crise psicótica. Então, os sintomas psicóticos da mania, né, relacionados principalmente às ideações delirioides de grandeza, às questões relacionadas a delírios persecutórios, que muitas vezes vão acontecendo, as ideações delirioides persecutórias, acontecem muitas vezes nesses episódios maníacos, e os antipsicóticos, eles retiram o paciente desse estado. Porém, tem dois antipsicóticos, principalmente, que são muito bons para uso até a longo prazo. Então, a gente entende que a quetiapina e a lurazidona, eles têm efeitos isolados em depressão. A quetiapina já foi muito bem estudada em relação a isso, então já tem muitos estudos sobre o uso da quetiapina na depressão. A quetiapina na depressão, ela deve ser utilizada numa dose de pelo menos 300 miligramas, tá? Então a gente entende que a quetiapina, ela começa a ter efeitos antidepressivos por volta de 100 e chega ao pico dela ali em 300 miligramas, enquanto os efeitos antipsicóticos dela vão começar ali em 500 miligramas da quetiapina. Então as doses mais baixas, elas vão dar muito mais sono, vão ser muito mais para dar sono do que efetivamente para tratar a bipolaridade, mas o uso dela em doses mais altas tem efeitos isolados em depressão. Então você pode sim tratar depressão utilizando a quetiapina em casos onde você tem uma necessidade de uma estabilidade do humor. E a lurazidona, que é o Latuda, também é um novo medicamento que agora está sendo muito utilizado dentro desse tratamento. Ele foi recentemente, eu acho que tem 1 ano ou 2, que ele foi aprovado pelo FDA para ser monoterapia para bipolaridade. Diga, Ricardo, gol. Gol, Ricardo. Ô, Vete, agora eu fiquei Diga. preocupado com uma coisa, porque eu tomei quetiapina há quase 10 anos e não chegou nem perto de ser 100 miligramas por dia. Tava tomando à toa? Não, estava tomando como efeito calmante, mas não para depressão. Não. Ah, então, mas era pra ser pra depressão. Olha pra você ver como que é. Porque o que acontece? Os efeitos antipsicóticos, os antipsicóticos, quando eles estão em doses de antipsicótico, eles também potencializam os antidepressivos. Mas, de fato, assim, obviamente eu não posso opinar acerca da conduta do médico,
mas se você for olhar em qualquer tipo de guideline, você vai ver que a dose da quetiapina como antidepressivo, o indicado dela é a partir de 100 e ela tem um efeito de pico antidepressivo em 300. Então, realmente, doses mais baixas que isso, elas têm um efeito muito mais hipnótico do que o efeito antidepressivo, de acordo com o que a gente tem de literatura médica. Então, em poucas palavras, sim. Um pouquinho à toa, talvez. Tá bom, obrigado. Então, a gente entende que muitas vezes, no caso dos antipsicóticos, a gente entende que os efeitos colaterais eles vão nortear um pouco o tratamento, então talvez isso possa ter sido uma decisão de um momento do tipo, os efeitos colaterais podem ser muito incômodos se aumentar a dose, então a gente vai manter uma dose mais baixa. Mas geralmente é importante que a gente consiga trabalhar com medicações dentro de doses terapêuticas. E, normalmente os antipsicóticos eles não são utilizados sozinhos, né, na mania, com exceção da quetiapina e da burazidona, que podem ser utilizados em monoterapia para pacientes bipolares que estão estáveis e você está querendo ajustar uma medicação com monoterapia justamente porque eles têm esses efeitos mais plurais. Normalmente eles são usados em combinações. E agora eu vou trazer só umas combinaçõezinhas para vocês, que são os esquemas que são mais utilizados, eu vou comentar um pouquinho acerca deles para vocês terem uma noção, caso vocês encontrem com algum paciente em relação a isso. Então, quando a gente fala de associação da bipolaridade baseada em evidências, ou seja, qual é o tratamento? O paciente chegou em mania, o que você tem com top evidência científica? Antipsicótico atípico e lítio, antipsicótico atípico e valproato. São os dois melhores para poder conseguir fazer aquela estabilização que a gente falou, né? Tratar de cima para baixo e conseguir estabilizar a questão do humor. Então, na maior parte dos casos, quando chegava paciente com bipolaridade, que eu atendia, principalmente quando eu atendia, trabalhava em internação, quando eu trabalhava lá na São Roma, que a gente atendia, chegava paciente bipolar em estado maníaco, era batata. Lítio, risperidona e um calmantezinho, diazepam, clonazepam, para poder deixar menos ansioso quando precisava. Ou então, valproato, risperidona e um calmantezinho. Geralmente funciona muito bem para poder retirar, porque a risperidona tem poucos efeitos colaterais, e porque se a gente for pensar na quetiapina, como a gente conversou, para ela chegar numa dose de antipsicótico, ela tem que estar lá para 500 miligramas. E eu não posso começar a quetiapina com 500 miligramas. Então, muitas vezes a gente vai começar um atípico, né, de uma forma um pouquinho mais tranquila. Isso também tem muito a ver com valor, tá? É importante quando a gente pensa em esquema medicamentoso, e aí eu imagino que vocês já devem ter experiências ruins com isso, eu também tenho, muitas vezes os psiquiatras eles não dão a mínima para quanto custa a parada. E se eu for fazer 500 miligramas de quetiapina, o paciente vai gastar fácil aí 600, 700 reais com quetiapina, só com quetiapina. Então, os medicamentos a gente também pensa um pouco nisso, né? A risperidona dá de graça no SUS. Então, a gente também pensa um pouco nos esquemas e vai adaptando às vezes para poder conseguir chegar numa medicina que seja baseada em evidências, mas que também seja viável para o bolso. Agora, as combinações na base da prática, né, que é o que a gente vê em pacientes, por exemplo, que são resistentes a esse primeiro esquema, a gente vai combinando outras coisas. Então, tem pacientes onde a gente combina o lítio com o valproato, é uma combinação bem estudada, e a lamotrigina com o lítio também é uma combinação bem estudada. Agora, a lamotrigina com o valproato é orientado que tenha cuidado, porque ela é uma combinação que não tem tantas evidências assim claras do funcionamento. Porque a lamotrigina é uma droga mais recente e o valproato também não é tão velho assim. Então, por conta disso, ainda faltam estudos para poder afirmar, categorizar assim, dizendo que eles são tão eficientes quanto os outros, mas na opinião da maior parte dos especialistas, né, principalmente dos que editaram o STAL, eles percebem isso, que de fato a lamotrigina e o valproato é um bom esquema, né, ou a combinação dos três é um bom esquema, mas que deve ser administrado com cuidado. E o Lamiquel, né, que é a lamotrigina com quetiapina, ela é o queridinho da maior parte dos psiquiatras quando está tratando pacientes de estabilidade a longo prazo. Então é um excelente esquema, porque a quetiapina tem uma função antidepressiva boa, dá um soninho à noite que ajuda a dormir, a lamotrigina tem uma boa estabilidade do humor e tem uma excelente forma de estabilizar a depressão, e a associação desses dois é uma associação que é bem confortável a longo prazo, a nível de efeitos colaterais, conforme a pessoa vai se acostumando. Então a lamotrigina tem relativamente poucos efeitos colaterais, fora o risco inicial do efeito cutâneo, né? Quem tolera, quem faz o aumento da dose e chega numa dose plena, dificilmente tem grandes efeitos colaterais com a lamotrigina, e a quetiapina também, ela numa dose mais alta, ela também é um medicamento bem confortável. Esse esquema só não é muito confortável para o bolso, ele é caro, bem caro. Como a gente conversou, a quetiapina é um medicamento que, para chegar numa dose que é considerada uma boa dose terapêutica, ela realmente vai ser bastante onerosa. E a gente fala um pouquinho também de associações bipolares, né? Essas associações, elas são baseadas em pacientes resistentes
principalmente em casos depressivos resistentes, e é o que fala acerca de como a gente vai associar para pacientes, no caso de bipolaridade, que precisem de uma múltipla associação. Então, a gente tem 3 pontos aqui que são importantes trazer, que realmente mostram essas diferenças geográficas no local. Isso, obviamente, é baseado em estudos estadunidenses, né? Mas porque eu quero trazer isso para vocês justamente para mostrar essa divergência de opinião. Então, a infusão bipolar de Boston, que honestamente é onde eu estou um pouco mais alinhado em relação a isso, ela fala muito sobre a associação de qualquer medicamento estabilizador do humor. Escolhe o seu. Vai de lamotrigina, vai de lítio, vai de quetiapina, vai de valproato, vai de um pouquinho de cada, faz todos para tentar resolver, mas nunca faça antidepressivo, porque o antidepressivo vai aumentar o risco das viradas maníacas. Enquanto o coquetel cuidadoso da Califórnia, ele fala, associa um antidepressivo a isso aí, mas vai com calma, vai monitorando e vai vendo. E o Brilho do Morro do Tennessee, ele fala, vai lá, faz um antidepressivo, dá um atípico junto, dá o antipsicótico, que aí o antidepressivo sobe, o antipsicótico desce e fé. Então, esse já não sou tão fã, não. Eu geralmente só utilizo antidepressivos em paciente bipolar, mas aí é prática individual, só utilizo antidepressivos em pacientes bipolares quando eles já estão tomando, se adaptam bem. Então, já chegou para mim com antidepressivo, tá bem, tá estável, eu não vou mexer. Agora, se o paciente está com uma necessidade de mudança de esquema, ou que seja parou os remédios, ou qualquer coisa assim, geralmente é preferível a gente tentar estabilizar ele sem uso de antidepressivos, por uma questão de cautela mesmo, porque a evidência de que antidepressivos causam virada é muito bem estabelecida. Lembrando que essa questão do uso de antidepressivos é só em pacientes bipolares tipo 2, tá? Porque tipo 1 é contraindicado mesmo, é contraindicado pra caramba, é muito contraindicado e muito errado. Então, não façam um bipolar tipo 1 de jeito nenhum. Agora, quer dizer, não façam como vocês vão fazer, mas quando perceberem prescrições, sinalizem o médico. Se você perceber tem sinais de bipolaridade tipo 1, às vezes o médico não viu. Às vezes o paciente só comentou com você, não comentou com o médico. Então, é importante a gente trazer nessa ótica também, nessa lógica, porque muitas vezes um erro médico pode não necessariamente ser um erro, pode ser uma falta de comunicação, principalmente porque hoje a gente sabe que às vezes falta realmente comunicação entre o médico e o paciente, né? Então é importante a gente conseguir trazer isso. Nossa, deu certinho, eu queria terminar 9 horas, bateu cravadinho a hora que eu queria terminar, perfeito. Então eu vou deixar aberto para perguntas, e é isto, gente. Encerramos por aqui. Eu acho que eu consegui trazer bastante informação num curto espaço de tempo, porque eu falo rápido, mas eu espero que não tenha ficado muito confuso. Então, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para trazer, ou alguma pergunta, estamos aí. Diga, Ricardo. Vete, às vezes eu vejo uma discussão online sobre, principalmente, transtornos de humor e transtornos de personalidade. De algumas pessoas que tentam defender que esses transtornos poderiam ou deveriam ser vistos como uma espécie de deficiência. Como você vê isso? Existe essa discussão hoje em dia na psiquiatria mais hegemônica, porque as pessoas, quando são diagnosticadas com esses transtornos, muitas vezes querem buscar direitos, né? E porque causam um prejuízo na vida imenso. Muitas vezes Sim. as pessoas vão falar que não tem o que se fazer em termos de direitos, não tem muita coisa que se fazer. Como você vê essa discussão hoje em dia? Olha, eu vejo que essa discussão ela existe e se a gente for considerar, né, principalmente pelo que a gente considera como a definição de PCD, a bipolaridade entraria como PCD. Tá? Então, se a gente fosse considerar a definição do PCD, ela, por definição, seria uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo que é causado por uma doença de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que pode ser uma barreira para a participação em igualdade com as outras pessoas na sociedade. Então, isso é o que é definido como PCD. Ter uma doença que afete a sua mente ou o seu corpo ou a sua questão social e que te coloque em desvantagem social, ou seja, você não consegue interagir na sociedade da mesma forma. E o transtorno bipolar entra nisso, preenche esses critérios. Só que já aconteceu, teve uma discussão acerca disso, e já teve um precedente jurídico de negativa, onde uma pessoa solicitou cota
porque na lei especificamente eles não especificam o que é enquadrado como deficiência. Então tem muitas dessas coisas que são feitas como jurisprudência. Então, por exemplo, em alguns locais nos Estados Unidos, isso é considerado deficiência. Então, tem vários estados nos Estados Unidos onde, sim, pelo NIH, né, que é o National Institute of Mental Health, a bipolaridade é, sim, considerada uma deficiência, a depender do nível de gravidade dela. Enquanto aqui no Brasil já houve casos de negativa de uma cota, por exemplo, de uma pessoa bipolar que trouxe a bipolaridade como diagnóstico de deficiência mental e social. Então, essa discussão existe. A tendência hoje na psiquiatria hegemônica é considerar que sim, o transtorno bipolar é um tipo de deficiência, esses transtornos de personalidade também são deficiências, então a psiquiatria concorda que esses direitos devam ser garantidos. Isso é uma visão bem estabelecida dentro da psiquiatria, mas ainda não é uma visão que foi estabelecida no Brasil. Só que a bipolaridade, a depender da gravidade, ela dá direito à aposentadoria por invalidez, por exemplo, então é um tipo já é reconhecido em alguns casos como deficiência, mas não preenche todos aqueles critérios, por exemplo, para a lei de cota, lei de passe livre, essas coisas que ainda não são consideradas porque ela não está naquela listagem das doenças específicas que são aceitas. Então a visão da psiquiatria é que sim, é uma deficiência, tanto que é assim em muitos locais, no Brasil não é. Fez sentido? Fez sim, obrigado. Entrando como neurodivergência e aí como deficiência, não, que é neurodivergência já é bem estabelecido, é uma neurodivergência, mas se é deficiência ou não, aí vai depender. Por exemplo, a disgrafia, ela é uma neurodivergência, que existe uma diferença na forma do funcionamento cerebral, mas ela não é considerada uma deficiência porque só ter letra feia não faz você necessariamente estar numa desvantagem competitiva tão grande de acordo com a maior parte das pessoas. Então, no caso, obviamente estou simplificando, né, mas colocando de uma forma onde, no geral, essas coisas que são deficiências, entre aspas, menores, né, principalmente deficiências invisíveis, o TDAH, por exemplo, que é uma neurodivergência, não é considerado PCD para cota. Então, existe uma discrepância um pouco grande entre o que a gente considera divergência na área da saúde e como efetivamente isso está sendo aplicado na prática. A Doris levantou a mão também. Letra feia pode ajudar a ser médico também, né? Já tem essa. Exatamente. Não, é bizarro, porque, inclusive, eu não sei se... A minha mãe está na chamada, porque eu estou na casa dela, eu vim pro Dia das Mães, e minha mãe está ouvindo essa aula. E ela me obrigava a fazer caligrafia quando eu era criança, e eu não minha letra é feia até hoje, porque eu tenho disgrafia. E ela está aqui na chamada para ouvir isso. Então, é isso aí, mãe. Aqui, ó. Viu? Isso é uma neurodivergência. Olha aí. Mas nunca tá falada, né? Mas vamos lá, camarada. É porque, assim, a minha dúvida é se alguma droga dessas, ela pode atrapalhar o processo da psicoterapia em termos de certas intervenções não funcionarem. Que, por exemplo, a gente pega o exemplo da ansiedade, é comum se pensar no tratamento de ansiedade, por tratamento de habituação por meio da dessensibilização, que haja uma redução, até mesmo retirada de benzodiazepínico, porque ele atrapalha nesse processo. O corpo está em um outro nível ali para ser sensibilizado, não está no seu nível natural. Então, enfim, geralmente é feito. Alguma droga dessas também tem uma analogia com isso, assim, que pode atrapalhar certos processos de psicoterapia, essas intervenções específicas? Sim. Eu cito principalmente os antipsicóticos atípicos e o carbonato de lítio. São as principais. Por isso que, geralmente, eu prefiro manter os pacientes ou com a lamotrigina e valproato, ou com o valproato em monoterapia, ou com a lamotrigina em monoterapia, dependendo do caso. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, essa lista que eu trouxe, são só de associações. Mas quando a gente fala de monoterapias, né, fazer só um medicamento, geralmente é preferível a gente pensar ou numa lamotrigina ou num valproato como monoterapia, justamente por causa disso. Os antipsicóticos atípicos, eles têm como efeito colateral muito clássico uma alteração principalmente relacionada ao afeto. Então, como a gente, aí puxando de volta o que a gente falou na nossa roda sobre esquizofrenia, como eles modulam relações dopaminérgicas, eles acabam gerando muito uma alteração dentro da forma como a pessoa se interage com o mundo no geral, justamente porque eles geram uma inibição da dopamina. Então, os antipsicóticos atípicos causam menos isso do que os típicos, mas mesmo assim eles ainda podem causar como efeito colateral um embotamento afetivo e uma dificuldade de acessar as emoções.
O lítio também. O lítio ele pode gerar um embotamentozinho afetivo, ele gera muitas vezes uma lentificação cognitiva, e muitas vezes eu acho que o mais importante do lítio que eu vejo assim a nível de relato prático das pessoas que trazem, né, que isso está limitando a terapia, tem muito a ver com a questão da lentidão cognitiva. Então, geralmente a pessoa que usa lítio ela acaba ficando com uma dificuldade maior do raciocínio. Então, na maioria das vezes, quando a gente pensa acerca dessas questões, o mais importante é que isso seja discutido com o médico. Porque muitas vezes a pessoa acabou de sair de um episódio de mania e você não vai querer baixar o antipsicótico atípico dele, você não vai querer baixar a risperidona. Ele está com dificuldade de mobilidade, ele está com uma dificuldade de um aplainamento afetivo, ok, sim, está. Mas ele acabou de sair de um episódio de mania. Então vamos manter pelo menos a medicação por um tempinho e reduzindo aos poucos, deixar a pessoa mais estável para depois pensar em como isso pode estar interferindo. Enquanto em outros casos não, às vezes o paciente já está tomando remédio há vários anos, ele está tendo aquele efeito colateral e aí continua mantendo a mesma medicação e bate nessa barreira terapêutica. Então nesse ponto é uma questão onde a gente precisa muito considerar os efeitos colaterais, porque se você olhar entre aspas, a letra fria da lei, né, a letra fria da medicina baseada em evidências, o paciente bipolar, quando ele sai com um esquema, quando você faz um esquema para ele mantém aquele esquema. Então, se ele estabilizou com 6 miligramas de risperidona, a orientação é que você vai manter 6 miligramas de risperidona, a menos que tenha algum efeito colateral. Mas, às vezes, o paciente fala, não, tá bom, mantém, etc. E na terapia a gente percebe que isso está atrapalhando. Então, muitas vezes, esse movimento de alteração medicamentosa ele tem que ser pareado entre o médico e o psicoterapeuta com o objetivo de garantir que o paciente consiga fazer uma dose de medicação que deixe ele estável e seguro e que não vá prejudicar tanto assim a terapia. Mas muitas vezes a gente vai realmente ter que escolher um custo-benefício. Se o paciente é um bipolar de ciclagem rápida, faz 4 ciclagens por ano, só responde com lítio e está com déficit cognitivo, é melhor que ele fique com uma dificuldade de conseguir trabalhar algumas coisas na terapia do que ele volte a fazer ciclagem rápida 4 vezes por ano. Então é importante a gente ir pesando isso nessa decisão, mas definitivamente sim, o tratamento da bipolaridade afeta sim essas questões e é uma das coisas que gera maior discussão no sentido dessa paridade entre psicoterapia e medicamentos. Então é isto, galera. Se alguém tiver mais... show, mais uma pessoa, diga, Arthur, fale. Olá. Eu fiquei com uma questão de que pode ser porque é a primeira vez que eu tô vindo aqui em apresentações suas e tal, mas, por exemplo, pensando em causalidade, assim, é que eu fico muito agoniado de, por exemplo, naquele caso ali de, sei lá, 4 episódios ou de pico de mania, ou de depressivo, né? Como é que isso, tipo, tem alguma coisa elaborada sobre, tipo, o que gera o episódio, ou fica uma leitura, tipo, isso é completamente, tipo, aleatório ou biológico, sem conexão com nenhum evento da vida, ou... Pode ter ou não. Pode ter ou não. Pode ter ou não. Isso é uma das questões que a gente precisa trabalhar dentro dessas questões críticas, né? Quando a gente fala sobre uma avaliação crítica do que está acontecendo, principalmente o paciente, quando a gente trabalha uma doença que é tão importante de ser debatida como a doença bipolar, justamente porque é uma coisa crônica, é uma questão de longo prazo, é importante a gente identificar sim, porque a virada ela pode acontecer por diversas coisas. Mas a gente entende que se um paciente atingiu critérios para ser chamado de uma virada maníaca, se ele teve um episódio de mania, isso já caracteriza uma questão como algum transtorno do espectro bipolar, porque não é esperado de pacientes depressivos, ansiosos, que dentro de um confronto com trauma, a resposta daquela pessoa, a resposta biológica, seja um episódio de mania, porque a mania ela envolve um humor elevado. Então, quando a gente espera uma reatividade natural dentro daqueles processos, a gente entende a questão da grandiosidade, a gente entende a questão da hipertimia, da fuga de ideias, etc., que muitas vezes até podem ser sintomas que são comuns em ansiedade, mas como uma resposta ao trauma, ela não deveria se sustentar. Então, a mania na bipolaridade, ela tem um aspecto realmente muito biológico, porque ela é uma resposta completamente desproporcional àquele estímulo. E por ser uma resposta desproporcional e que não é coerente mentalmente, entende-se que sim, existe um fator biológico afetando aquela virada. Então, mesmo que uma pessoa tenha um gatilho, isso não muda o diagnóstico do episódio maníaco, mas tem que ser avaliado criticamente, por exemplo, para a gente fechar um diagnóstico de mania de ciclagem rápida. Então, hipoteticamente, digamos que eu tenho um paciente bipolar, ele está há 8 anos em acompanhamento.
tá tomando remédio, tá ficando bem, etc. Parou o remédio. Teve um desastre na vida dele, teve vários problemas, e ele fez 4 ou 5 ciclagens dentro de um ano. Mas naqueles 8 anos anteriores, ele não tinha ciclado várias vezes, ele não tinha feito vários episódios, e aquilo teve um gatilho claro que foi desencadeado pela vida dele. Eu vou chamar isso de bipolaridade de ciclagem rápida? Pelo critério diagnóstico do DSM, sim. Mas criticamente avaliando, provavelmente eu iria observar esse paciente depois de um período maior para poder conseguir verificar se realmente foi só por um evento acontecido ou não. Mas isso é mais dentro dos subtipos mesmo. E a gente entende que esses gatilhos podem sim afetar. Então, uma pessoa com temperamento naturalmente hipertímico, ela faz uma hipomania por um gatilho, às vezes você não vai saber se é uma hipomania. Às vezes a pessoa está só muito estressada e você não vai conseguir determinar isso naquela hora. Por isso que muitas vezes o diagnóstico da bipolaridade é tão difícil. E principalmente por isso que a gente tem que ter essa visão crítica sobre esses fatores. Então, a resposta é meio que sim e não. Afeta, os gatilhos são relevantes? Sim, mas eles são relevantes para a gente poder definir como o paciente lida com aquela doença. Mas a partir do momento em que a gente preenche critérios para mania, a gente entende que o transtorno está no espectro da bipolaridade. Agora, para poder fechar esse diagnóstico efetivamente, geralmente vai envolver um tempo maior. Não sei se fez sentido, se respondi o que você perguntou exatamente. Show. O João vou considerar o joinha como um sim. Márcia, diga. Oi, deixa eu te perguntar, assim, né, hoje, principalmente que a gente acaba se baseando muito no CID, né, pelo DSM e até hoje pelos novos critérios, né, do DSM-5 revisado, pelo CID-11, qual é a idade, né, a partir de qual idade que já se avalia os transtornos do humor, assim, a bipolaridade, né, episódios maníacos, a partir de qual idade que já se avalia? Olha, então, existem faixas etárias, existem casos que são raros, e aí não está muito dentro do que eu tenho como prática, porque eu não costumo atender internação de criança, em geral, os casos mais graves que eu peguei eram de adultos, mas a gente tem evidências de que os sinais da bipolaridade em poucos pacientes, né, em torno mais ou menos de 10 a 20% dos pacientes, eles podem se manifestar até antes dos 10 anos. Então, existem episódios de bipolaridade, que muitas vezes são até confundidos com esquizofrenia infantil, que aparecem por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, a idade típica do diagnóstico geralmente começa no início da idade adulta. Então, a maior parte dos pacientes vai desenvolver sintomas por volta ali dos 18 aos 20 anos, é a idade mais propensa a desenvolver. Mas crianças de 5, 6 anos já podem muitas vezes apresentar comportamentos relacionados à bipolaridade. Na maioria das vezes são comportamentos de desorganização muito grande. Então, a mania, geralmente, das crianças, ela vem muito com agressividade, uma intolerância e uma desorganização muito grande e muito sustentada. Então, em casos, por exemplo, que a gente pensa em TOD, que a gente pensa em TDAH, que tem baixa tolerância à frustração, que tem esse tipo de dificuldade de conseguir tolerar, as crises, elas geralmente passam. Agora, no caso da bipolaridade em crianças, é muito comum essas crises serem mais duradouras e serem crises de uma agressividade muito grande, quebrar tudo, e muitas vezes é um dos momentos onde a gente vê que a criança está num sofrimento muito grande e num sofrimento realmente que chega até em alguns casos a entrar em estado misto. Então, tem muitas crianças, né, que até apresentam ideação suicida. Então, tem relatos de pacientes bipolares que aos 5, 6 anos de idade, isso eu cheguei a ver alguns vídeos relacionados a isso, não cheguei a atender nenhum caso desse, mas em pacientes de 5, 6 anos de idade com ideação suicida franca, que está quebrando tudo e gritando apenas pulmões que não quer mais estar vivo. E isso realmente como um diagnóstico de bipolaridade. Então não tem sintomas positivos como na esquizofrenia, mas o mais cedo que eu já vi assim foi 5 anos, foi mais cedo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, como distinguir, né, porque, assim, né, hoje eu trabalho com saúde mental e estudo muito, né, os transtornos do neurodesenvolvimento. Como distinguir, né, que não é um transtorno do neurodesenvolvimento que ao longo da vida, não bem cuidado, acaba evoluindo, né, para uma bipolaridade, de uma bipolaridade que inicia na infância? Quadro de base.
O principal ponto é a base. Então, tem muito a ver com a observação. Aí, realmente, é um ponto onde a gente vai ter que fazer uma observação mais extensa por um período maior. Então, se uma criança ela apresenta períodos relacionados a isso, períodos de maior irritabilidade, sem nenhum gatilho externo, vai apontar mais a gente para bipolaridade do que para um transtorno do neurodesenvolvimento. E, principalmente, essa flutuância dessa flutuação dentro do quadro, onde ela vai passar alguns períodos sem gatilhos, onde ela vai exibir esses quadros de maior irritabilidade que cheguem ao ponto de poder ser caracterizado como uma hipomania ou mania, e depois ela vai retomar o comportamento habitual. Então, por exemplo, não é esperado que numa criança com transtorno de desenvolvimento, no TDAH, por exemplo, se você fizer um tratamento com um estabilizador do humor ou um anticonvulsivante, em um caso onde a criança apresente muitos episódios de agressividade, que é muito comum, por exemplo, utilizar o ácido valproico, utilizar medicamentos assim nesses casos. Não é esperado que uma criança TDAH, por exemplo, reaja ao ácido valproico. Não que a prova terapêutica seja o melhor ponto do diagnóstico, né? O ponto realmente tem muito mais a ver com a questão da flutuação do quadro, porque os períodos de mania e hipomania, eles vão ser precedidos e sucedidos de períodos de normalidade. Então a gente entende que a criança vai retomar o comportamento normal, entre aspas, dela, e aí depois ela vai voltar a esses episódios de mania. Então acaba sendo muito mais um processo de observação longitudinal mesmo. Você falou aí uma frase que a criança pode simplesmente ter uma crise sem que haja uma provocação, né? Que seria diferente, por exemplo, de um TOD. É isso que eu entendi? Sim. Porque quando a gente fala da crise da crise de mania e hipomania, ela tem esses dois principais fatores, que ela pode aparecer sem nenhum gatilho e que ela é sustentada. Então, no TOD, geralmente a crise ela não vai durar um período tão prolongado, e quando a gente trata o TOD, por exemplo, a criança é TOD e ela vai ter todo aquele comportamento de desafiar autoridades, de não responder a regras, etc. Ela vai permanecer assim por um tempo e a resposta dela vai ser muito mais terapêutica. Enquanto no caso de uma bipolaridade... rápido. Exatamente, mas no caso da bipolaridade, ela vai sustentar por um tempo e depois parar do nada que nem veio. Então, repito, é um diagnóstico muito difícil. Então, essa observação longitudinal acaba sendo o ponto principal. Então, sempre orienta-se, nesses casos, que a gente faça diários do humor, para poder avaliar como que o humor da criança está flutuando, como é que está esse episódio de agressividade, se ele está piorando, se ele está melhorando, e por quanto tempo esses episódios se sustentam. Então, nesse ponto, acaba sendo um direcionamento importante. E como crianças com TOD, muitas vezes, se beneficiam de estabilizadores do humor, por vezes uma prova terapêutica não vai ser uma ideia ruim, porque muitas vezes a criança vai precisar de um estabilizador do humor pelas próprias outras possibilidades de patologia também, e aí a gente vai acabar fazendo meio que, entre aspas, não intencionalmente, uma prova terapêutica com um estabilizador que iria resolver a bipolaridade também. Então, testar o estabilizador de humor e ele funcionar seria, teoricamente, uma prova de que não é o TOD e sim a bipolaridade. Mais TDAH, né? Porque muitas vezes o estabilizador do humor até ajuda a criança com TOD. Mas se a gente estiver pensando no diagnóstico diferencial de neurodivergência, por exemplo, se essa baixa tolerância, frustração e irritabilidade vem de um TDAH ou de um autismo, o estabilizador do humor ele vai ajudar em algumas coisas e em outras não, entendeu? Então a gente vê muito quais são os efeitos que somem e quais são os efeitos que ficam. Uma criança bipolar que está tratada, que está medicada, ela vai ser uma criança no mesmo estado que ela era pré-mórbida. Então, ou seja, antes de desenvolver aqueles sintomas, ela era de um jeito. Ela passou a desenvolver aqueles sintomas, ela mudou o jeito dela, sem uma interferência externa, e aí, por essa mudança sem interferência externa, a gente teve a indicação do estabilizador do humor por aventar a possibilidade de alguma coisa assim. E aí você viu que a criança melhorou completamente, voltou a respeitar a autoridade, não está mais irritadiça, isso fala contra o TOD. Porque o TOD, você espera que ela tolere um pouquinho melhor frustrações, tolere um pouquinho melhor as coisas, mas não vai ser uma mudança da água para o vinho da noite para o dia. Exatamente. Então a gente entende muito que na bipolaridade essa resposta também vai ser mais rápida. Mas o ponto central do diagnóstico é essa avaliação da causalidade e desses processos. Ótimo. Ok. Obrigada. Tem algum modelo específico de diário do humor para ser usado em clínica? Eu gosto muito dos aqueles aplicativos, eu uso muito o Dailyo, que eu acho um aplicativo muito bom. Eu gosto muito de trabalhar geralmente com aplicativo. Aí a pessoa geralmente procura um diário do humor que seja que faça sentido. Eu tenho um diáriozinho do humor, mas ele é muito simples. Na verdade é um planner, né? Porque como eu trabalho com muita pessoa neurodivergente, eu tenho um plannerzinho da clínica que eu faço. Eu vou até mandar para vocês, porque ele é muito fofinho. E aí esse planner eu uso bastante, mas é mais
Geralmente é assim mesmo, ou o Diário do Humor da internet. Então é isso, galera. Tem mais alguém que gostaria de trazer mais alguma questão? Então, encerramos por aqui. Acho que estamos num bom horário, são 9h20. E qualquer questão, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sempre lá no grupo do Divulga e no grupo do Catarse, então vocês podem me marcar lá. E aí, qualquer coisa que vocês queiram de dúvida ou coisas que vocês queiram trazer, a gente vai ajudando também, porque tá todo mundo junto nessa e avante, camaradas. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Acho que pode parar a gravação. Como é que para a Boa gravação? noite, obrigada. Boa noite, valeu. Valeu.